Começa mais um MestreCast. Fala pessoal, eu sou o Felipe Baldi. E eu sou o Alexandre do Bugras. Esse é o lugar onde nós trazemos os mestres que estão construindo o futuro da educação. Ale, quem que é o mestre? Quem que é a mestre de hoje? Nossa mestra hoje é a Sabrina Oliveira, a fada da aprovação, fundadora do VemEd. Já teve mais de 1.000 aprovados em medicina, milhares de alunos. Ela traz um programa que ensina as pessoas a de fato estudarem do jeito mais eficiente para conseguir trazer resultado nas provas e a aprovação tão sonhada na medicina com vocês, Sabrina Oliveira. Muito bom estar aqui, um prazer e bora aí falar de educação. Vamos falar então, Sá. Vamos começar falando aqui de como que você entrou nesse mundo de educação. Então, na verdade, sempre foi onde eu estava, né? Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu decidi que eu queria ser professora de biologia para dar aula na escola que eu estava. O teu professor era muito ruim, aí você falou que era muito bom. Era muito boa. Era muito bom, mas aí no meio do ano, em setembro, ele brigou com um aluno. E que eu tenho até um rancorzinho desse aluno até hoje. Aí o professor cuspiu no chão, saiu e nunca mais voltou. E eu gostava muito dele, entendeu? Eu já tinha decidido já que eu queria fazer biologia por causa dele, que eu queria ser professora por causa dele. E aí ele sumiu, nunca mais voltou, nunca mais devolveu as provas e sumiu. Depois de uma briga com o aluno. Depois de uma briga com o aluno. Mas cara. ele era normal, entendeu? Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Aí depois entrou um professor que era mais ou menos, tudo mais. Mas aí eu tinha isso na cabeça, não quero fazer biologia, eu quero dar aula aqui. Aí eu passei em biologia, eu sempre gostei de estudar muito, então eu estudei ele direitinho, aí consegui passar em primeiro lugar quando eu fiz na UFMG. E aí, só que ao longo da faculdade eu fui pra área da pesquisa. Então comecei já no primeiro período com iniciação científica, aí eu fui pra essa área. Aí eu fiz mestrado nessa parte, aí eu fiz a prova de doutorado pra Viçosa, passei, já tava indo pra lá. E aí essa escola me chamou pra ser professora. A sua escola mesmo? A mesma escola, a escola que eu estudei. Agostinho. Que é o Santo Agostinho. Isso eu não sei se queima, né, falar que o professor cuspiu no chão, mas... Mas faz parte da escola, muitas escolas. Mas enfim, foi uma única vez. E aí, eu tinha deixado lá o currículo lá há muito tempo. E aí, eles me chamaram pra entrevista e tudo mais. E aí, pra dar aula lá. Aí, eu fiquei nessa dúvida. Eu tinha passado pra fazer o doutorado em Viçosa. Tinha a possibilidade de ser professora aqui. Aí, eu fiquei nessa dúvida. Mas assim, eu falo que se fosse qualquer outra escola, com certeza eu seguiria com a parte do doutorado. E aí, tinha uma outra coisa que ficando aqui, aí o Flávio, que eu já namorava com ele, falou assim, não, então se você ficar aqui, a gente já casa de uma vez, a gente já tinha 4 anos que a gente tava junto. Falei, então eu vou ficar aqui, vou casar e vou ser professora. E foi a melhor decisão que eu tive, assim. E aí, eu entrei como professora, aí foi mais ou menos assim, não tava nos planos. E, tipo, você sabia biologia, mas você sabia ser professora já ali ou não? Não, ainda não. Assim, eu sempre gostei de ensinar. Então, eu era mais ou menos assim, durante o colégio, as minhas amigas que tinham dificuldade, que ficavam de recuperação, aí eu sempre dava aula pra elas. Então, tinha até uma amiga que era um ano mais velha do que eu, e aí ela ficava de recuperação em matemática, eu estudava pra ensinar pra ela. Então, eu sempre gostei, assim, de estudar e de ensinar. Por que quando na escola você decidiu ser professora? Então, eu gostava muito desse professor, de biologia. O que ele te gerava de emoção, que você falou que eu quero ser igual a ele, eu quero fazer a mesma coisa que ele? Eu gostava muito eu achava muito interessante as coisas, assim, de estudar e de entender uma coisa que eu não sabia antes, de um detalhe que eu não sabia antes. E eu lembro, assim, que estudando até pra prova de mestrado, assim, que tinha a parte de imunologia, que é muito específica, de olhar, assim, e ficar emocionada, falar assim, nossa, esse negócio é bonito demais, sabe? Nossa, esse negócio é perfeito demais. E eu falava, nossa, tem que existir Deus, não é possível que isso aqui foi de algum outro jeito, assim. Cara, então, o que você vê que é um bom professor hoje, assim? Eu vejo que um bom professor, ele se importa ali com o aluno, mais do que só com conteúdo. Então, ele se importa se o aluno tá aprendendo, se o aluno ele tá evoluindo, se o aluno ele precisa de alguma coisa um pouquinho diferente. E ele tem paixão ali pela questão do conteúdo, né? Acho que é um ponto importante, mas além do conteúdo, ele se importa ali com o aluno aprendendo. E aí, quando você começou a dar aula, assim, você era uma boa professora já, ou...? Não. Aí, eu tinha muita dificuldade, assim, Porque a maior dificuldade que eu vejo na escola... Então, eu tava numa escola que é uma escola excelente, que era a escola que eu queria, que era a única escola que me faria ficar em Belo Horizonte. Que foi a única escola que, inclusive, eu mandei currículo, né, em algum momento. E aí, qual que era o grande dilema que eu tinha? Porque eu era nerd, né? O Ale perguntou, quem era você na sala de aula? Eu falei assim, eu era a primeira da fileira, né? Eu era lá a primeira que anotava tudo, que gostava de estudar, que nas férias eu estudava, adiantava matéria, eu era nerd. Em todas mesmo. as disciplinas? Em todas as disciplinas. Então, eu era nerd mesmo. Mas eu gostava de estudar. Então, eu falo até que... Teve uma época que foi muito conturbada, assim, na minha casa, assim, muito conturbada. E eu lembro que na hora que, às vezes, eu tava com a cabeça muito agitada, tava chorando, assim, eu lembro que eu parava pra estudar e era a hora, assim, que minha mente acalmava. Entendeu? Então, assim, era um negócio que eu conseguia ter um refúgio, assim. Seu descanso era o estudo? Toda vez, assim, que era um descanso mais, assim, de foco. Eu conseguia focar e falar, nossa, agora as coisas
estão no meu controle, né? Quando as coisas ficavam muito conturbadas, assim, muito confusas, eu tinha ali um momento que estava ali no meu controle. E aí, o que eu tinha dificuldade? Porque a maioria dos alunos que estavam em sala, eles não queriam estar ali. Então, essa era uma dificuldade muito grande. E na época que eu comecei a dar aula, estava começando a questão do celular. Então, hoje, inclusive, eu acho que é um desafio muito maior. Qual ano que foi isso? Ser professor, foi 2009. Tá. Então, hoje eu acredito que é um desafio muito maior. 2009, não sei se eu tinha celular, mas eu acho que eu nem tinha internet, tipo, no 3G, lá no 4G. Né? Então, funcionava ali no Wi-Fi. A maioria das pessoas não estava, assim, conectado o tempo inteiro. Então, o celular, ele não era um competidor pela atenção igual é hoje. Mas a minha principal dificuldade foi essa, no começo. Das pessoas que não queriam estar lá, e como que eu fazia pra pessoa que não queria estar lá, pra eu conseguir motivar de alguma forma. E aí? E aí, teve alguns aspectos que foram, assim, muito importantes. E eu lembro que teve uma vez que eu peguei um feedback meu, assim, e que as pessoas falam assim, a Sabrina não tem paciência, a Sabrina não responde bem. E eu falava, nossa, eu sempre quis ser professora, e agora eu tô aqui sem paciência, não respondendo bem. E aí foi uma coisa que fez muita diferença pra mim, assim, eu acho que eu fiquei uns 6 meses trabalhando nisso. Eu sempre gostei de ter um diário, assim, em momentos difíceis. E eu lembro, assim, que era muito difícil pra mim ir pra escola, sabendo que eu tava com essa dificuldade. E aí depois eu consegui, assim, melhorar muito essa questão, assim, do sorriso, da paciência. Porque aí eu ficava muito preocupada em terminar a matéria. Em terminar o conteúdo. Porque o conteúdo de biologia é muito grande. E existia essa pressão por terminar o conteúdo. Pressão de quem? Da escola, dos alunos. E, né, eu tinha que terminar o conteúdo. E aí isso ia fazendo com que eu corresse na aula. E se a pessoa não entendia, eu não tinha paciência ali. Só que eu não tava lá pra terminar o conteúdo. Eu tava lá pra pessoa aprender. E aí foi muito importante esse momento pra mim, assim, foi ali um ano de 2011, né, principalmente, que eu trabalhei muito essa parte não só do conteúdo, porque a parte do conteúdo era nerd, eu sabia. Mas essa parte da relação com a pessoa, da relação com cada um. E aí foi muito engraçado que logo depois, por exemplo, acho que 2012, aí eu fui ver um dos feedbacks, a pessoa colocou assim... a Sabrina, de forma quase sobre-humana, não perde a paciência independente do que acontece. Superação. Não, foi superação demais. E quanto tempo entre esses dois feedbacks? Foi um ano, 2 anos, assim. Mas foi um ano que eu trabalhei muito, todo dia eu pensava nisso. E você que ia atrás da opinião dos alunos ou da escola mesmo? A escola que ia. E aí tinha o Excel, assim, e aí tinha os feedbacks, assim, também, sabe? Legal. E aí eu lembro até que depois mais pra frente, né, eu já tava lá em 2016, 2015, aí eu contava pros meus alunos, eu falava, nossa, porque antes pra mim era muito difícil dar aula, as pessoas me achavam impacientes, aí os alunos falavam, não é possível que você era impaciente, não é possível. Eu falei, não, era possível. Aí teve uma aluna que falou assim, nossa, é mesmo, eu tive meu irmão, foi seu aluno no começo, eu falei, a Sabrina é uma fofa. Ele falou, Sabrina é uma fofa? Não é uma fofa. Ele falou, eu briguei com meu irmão por causa de você. E como que se manifestava essa impaciência, assim, né? Tipo, sei lá, meio que erros comuns, assim, de professor. Assim, primeiro é uma paciência interna, né? Assim, poxa, eu tenho que terminar hoje esse conteúdo e essa pessoa tá perguntando isso, porque ela não prestou atenção no começo. Né? Então, só que assim, não prestar atenção no começo é uma coisa de muita gente, né? Por exemplo, se a pessoa falar, como que é isso? Como eu expliquei no começo da aula, né? De novo. De novo aqui, quem estava prestando atenção sabia que era assim, assim, assim. E aí eu vi que eu não tinha como exigir que a pessoa estivesse ali 100% do tempo e que meu papel era voltar, né, quantas vezes forem necessárias, desde que eu não atrapalhasse quem estava acompanhando ele também. Então eu voltava mais dando uma aprofundada, voltava com uma curiosidade diferente. Então, assim, fui pegando o jeito mesmo, porque na faculdade eu não aprendi a dar aula, não. Então, só aprendeu a pesquisar e biologia. Aprendi a pesquisar, aprendi biologia, aprendi algumas outras coisas, né? Mas a dar aula, assim, mesmo porque... não sei se eu posso falar isso, né? Mesmo porque Fala. Muitas das aulas mais, assim, que as pessoas menos gostam na faculdade são as aulas da faculdade de educação, né? Então, assim, as aulas da faculdade de educação, assim, tem menos engajamento do que as aulas das outras áreas. E por que você acha que as pessoas gostam menos? Porque elas acham menos importantes? Mas o que acontece, né? Então tem lá, por exemplo, a área de biologia, a área de matemática, a área de física. As pessoas querem saber de biologia, matemática e física. Sim. E aí cai todo semestre a grade da faculdade de educação. Primeiro que não é a coisa que a pessoa mais gosta. Segundo, que são pessoas muito teóricas. Então é muito comum, inclusive, depois eu dei treinamento para vários professores, várias escolas. Então hoje eu ainda dou, né, consultoria para várias escolas. Você fez licenciatura? Fiz licenciatura. Tá. E aí, o que é um dos diferenciais que eu tenho? Porque eu pisei em sala de aula de ensino básico.
E aí as pessoas, elas estão tão na teoria que quando a pessoa ela tá ali, quando ela não tá numa escola, ela fala assim, não, tá bom, isso aqui é tudo muito bonito, mas como que faz isso numa escola com 50 alunos em sala? Sim. Aí pensa, não, porque tem que olhar a avaliação de cada aluno individualmente, porque a avaliação não avalia nada, porque você tem que ter outros aspectos. Mas fica muito distante da realidade. Então fica muito distante da realidade e geralmente da área que não é a área que a pessoa escolheu. Então, normalmente, assim, de todas as disciplinas que eu fiz na faculdade, as que tinham menos engajamento eram as da faculdade de educação. Mas eu acho que deve ter algum recurso pra mudar isso, né? Tem uma coisa que eu ouço bastante de professores, é que eles entram como professores querendo, ajudar as crianças, os jovens e tal, mas passa um tempo, os alunos começam quase a virar inimigos, assim, né? Que tem uns alunos encapetados, assim, que ficam dificultando o ensino e tal. Você sentia isso, assim, esse desafio, essa mudança ou não? Eu não vejo isso, sabe? Assim, eu acho que não é o ponto, assim, principal. É na hora que você tá lá, né? Tá todo mundo do mesmo lado. Mas consegue respeitar ali o ponto de vista do aluno, consegue respeitar o tempo do aluno. Eu não vejo que tem essa questão de inimigo, assim, não. Claro que eu tô falando de um contexto, que é um contexto específico, assim, de escola particular, de Belo Horizonte. Eu não sei como seria numa escola de um outro contexto, né? E eu ouço também muito que tem muita briga na sala dos professores. Acontecia lá ou não? Eu também não via. Não acontecia tanto, não? Não. Pô, então você pegou uma experiência boa de professora. Tô achando que a galera de BH tá mais tranquila aqui. O pessoal briga por quê? Ah, porque... O pessoal brigava só por causa de time. Ser atlético. Era? Não, isso aí não... Bem, eu não tive na sala, então não consigo dizer as brigas não, mas em geral é por coisa da escola, por como tratar os alunos, esse tipo de coisa e tal. Não, assim, os professores que eu trabalhei foram muito bons também, sabe? Então eram professores bons, e uma coisa boa na escola era que tinham professores muito antigos. Então, tem gente que tá lá 20 anos, 30 anos. E, inclusive, quando eu comecei a ser professora nessa escola, 60% dos professores tinham sido meus professores. Então, né, eu formei, fiz mestrado, voltei, eles estavam lá ainda. Estavam lá. Pô, que legal. E isso gera uma tradição muito grande, assim, pra escola, né? Gera uma estrutura, uma base boa. E o que era o sucesso pra você, assim? Era o pessoal tirar umas notas boas? Como que você... Eu lembro que eu tinha muito essa sensação boa, assim, da aula. Tipo assim, nossa, a aula foi boa, assim. As pessoas entenderam, engajaram. Eu acho que um ponto mais importante do que entender é despertar interesse. Quando a gente trabalha com ciência, né? Com a questão mesmo do ciência, corpo humano. Eles terem interesse naquilo ali. Então, ter interesse em buscar, em pesquisar. A gente trabalhava, né, no conteúdo do 2º ano do ensino médio. É muito esse de corpo humano. Então a pessoa foi, entendeu, ela começou a ver a bula do remédio que ela tá tomando, e ela começou a prestar atenção no que ela tava comendo, então teve um interesse ali, um interesse genuíno, e aí fazia pergunta e trazia alguma coisa. Eu lembro que eu tinha essa sensação boa. Você conseguia criar alguma experiência dentro de sala de aula para justamente despertar o interesse dos estudantes? Aí eu trabalhava muito assim com a questão de curiosidade. Eu acho que a questão da curiosidade, e nessa área tem muita reportagem, tem muita pesquisa, tem muita coisa prática. Você lembra de alguma coisa que você fez que os alunos realmente gostaram, assim, que realmente chamou a atenção deles? Aí eu lembro que eu começava sempre algum tema, com alguma reportagem, alguma coisa que chamava atenção. Então, por exemplo, é uma coisa meio até contraintuitiva, né? Então, tinha uma aula, por exemplo, de hormônio, que aí eu começava mostrando a história de um homem que amamentou o filho. Eu já vi isso aí, meu professor mostrou também. Você aprendeu comigo. Porque eu peguei assim, achei aleatório ali, né? Ela falou, não sei o quê, porque mas sabe o que você acharia aí da sua vida se seu pai tivesse amamentado? Aí a pessoa já fica, eu ia estar traumatizado, não, eu ia ser grato, eu ia estar não sei o quê. Cara, vamos fugir da educação, me explica como é que o homem faz pra amamentar. Eu nem imagino isso daí, cara. Tipo, a criança não tinha mãe, assim, aí o pai queria tanto amamentar que o corpo foi lá e produziu leite, ou ele era meio... Olha como despertou a curiosidade da gente aqui, né? Eu caí. Sempre tinha alguma coisa assim, meio contraintuitiva, que a pessoa falou, mas como assim, entendeu? E aí eu gerava esse debate meio emocional, assim. É um post do Instagram, é um post do Instagram dentro de sala de aula. Se seu pai tivesse amamentado, aí a pessoa, nossa, eu ia ter muito trauma, não sei o quê. Aí a pessoa, nossa, pra mim já é difícil pensar que minha mãe me amamentou, agora eu pensar que meu pai ia me amamentar. Mas aí o caso era de a esposa dele tinha falecido, e aí o bebezinho chorava muito. Aí ele colocou no peito pra acalmar, e aí ele ficava tanto no peito assim que acabou estimulando
a produção de leite, porque o hormônio é o mesmo hormônio, né? Tem a questão da prolactina, olha a cara de interesse dele, tá vendo? Então, e aí ele acabou amamentando. E aí tinha outros casos também, tinha gente que, tipo assim, que tomava hormônio, né? Que realmente se o sonho do cara era amamentar. Tem uns caras que o sonho dele é amamentar, velho. Cara, que o sonho dele era amamentar. Aí tinha um outro cara, era mesmo. Aí tinha um outro cara que o sonho dele era casado com uma mulher, mas que o sonho dele era amamentar. Aí ele foi no médico, tomou hormônio e tal, pra conseguir amamentar e conseguiu amamentar o filho. Então qualquer homem que quiser amamentar a criança consegue. Eu não sei se... Mas isso é frequente, assim? Incentivando, assim, né? Tipo, Não, tem muitos casos? Ah, tá. Cara, que legal, cara. E hoje você como produtora de conteúdo, quantos seguidores você tá agora, Sá? Acho que uns 170 e poucos. Pô, então, 1000, né? Só 1000 ali, Então, pô, bate produtora de conteúdo e tal, cara, de muitas das coisas que você aprendeu com a produção de conteúdo, você consegue olhar pra trás e, putz, se tivesse feito alguma coisa assim na sala, teria ficado mais legal, mais interessante a aula? Eu acho que eu traria, né, mais curiosidades ainda, mas já era um ponto importante. Mas o que a sala de aula me ensinou muito foi a questão da paciência. E isso eu falo assim, graças a Deus que eu fui professora antes de ser mãe. Porque eu consegui trazer essa questão da paciência. E uma coisa também que pra mim ficava muito clara, assim, de que não era uma coisa pessoal. Porque se a pessoa não tava prestando atenção, não era uma coisa pessoal, assim. Então eu conseguia trabalhar assim, com a questão de regra, de paciência. E foi muito interessante, porque eu acho que a paciência foi uma das coisas mais importantes que eu trabalhei na minha vida. E o meu marido, Flávio, ele é muito paciente. E eu era muito impaciente, assim. Sei lá, no self-service, eu ficava impaciente com a pessoa que tava na frente, tava demorando a servir, sabe? Sim. No trânsito, eu ficava impaciente com o pessoal que ia devagar. E a vida tá sempre assim, né? E aí, eu via que o Flávio era sempre assim, muito da paz. Muito assim, calmo, da paz, sabe? A pessoa tá lá no self-service, lá escolhendo lá o bife dela. E eu ficava assim, gente, não faz diferença nenhuma, sabe? A pessoa tá ali. Aí a pessoa pegava um bife, devolvia. Eu falava, meu Deus do céu. E aí eu ficava assim, estressada com coisas assim do dia a dia. Caraca, essa do bife aí te marcou, hein? Eu tô me vendo um pouco nisso, assim. Eu sou bem. Paciente também, mano. Melhorei bastante, acho. E aí a pessoa ficava assim, nossa, a pessoa ia colocar, voltava. E era uma coisa do dia a dia que não ia fazer diferença na minha vida. Só sofria, né? Sozinha. Só sofria. Aí eu aprendi muito aqui sobre a questão de paciência e de saber que essa questão assim, não tá contra mim. Eu lembro, por exemplo, na escola tinha a questão da regra de não poder usar celular, quando começou a ter mais celular, mas era celular geralmente sem internet, essas coisas assim. E aí, se eu avisasse o aluno e eu avisasse a segunda vez, aí tinha que recolher o celular e ia pra sala de coordenação. Hoje não vai funcionar isso, né? Hoje com certeza não funciona mais isso, mas era a regra na época. E aí eu lembro de chegar pra pessoa e falar assim, Ale, guarda o celular, por favor. Aí beleza. Aí chegava a segunda vez e falava, não, regra, né? Aí eu falava, Ale, coloca o celular aqui que eu vou entregar na coordenação. Ah, não, professora, não sei o que, a última vez, não sei o que. Aí, só que não era uma coisa pessoal. Eu falava, Ale, coloca o telefone aqui, né? Eu tenho que entregar pra coordenação. Não, mas é porque não sei o que, a última vez eu preciso. Ale, coloca o celular aqui, assim, com a cara boa, sem achar ruim. Que isso eu faço direto com meus filhos hoje, sabe? Aí a pessoa ia lá, colocava, e sem raiva. Eu colocava, não, é a regra. Aí beleza, colocava lá. Então tiveram pontos muito importantes, assim, pra trabalhar a questão da paciência, que foi nesse momento. Então na pesquisa, eu trabalhei muito essa questão de duvidar das coisas, de procurar evidência científica e de saber pesquisar. Então teve um período, assim, muito importante. Eu trabalhava com genética, análise genética de mosquito, de abelha. E a gente fez até um mosquito transgênico, uma época. Toda vez que eu falo transgênico, as pessoas falam transgênero, eu falo não, transgênico. Transgênico. E trabalhei também com memória e aprendizagem de abelha na França, fazer um projeto na França sobre isso. Aí, eu sei assim, que isso hoje me ajuda muito a saber pesquisar. Porque hoje tem estudo pra tudo, né? Você fala, tem estudos que mostram não sei o que. Tá, beleza. Cara, que eu fico mais puta quando sai aquela notícia assim, tipo, estudos indicam, tá ligado? Tipo, é um nível tão baixo de evidência, né? Que não consegue nem falar comprovam. Tem uma professora minha, que era doutora da FMG, ela falava que pesquisa, você coloca o que você faz o estudo pra provar o que você quer já aprovar, assim. Você consegue ter essas evidências. Então, por isso tem que ter muito discernimento, assim. Porque no fim do dia é isso, assim. Até mesmo porque as faculdades, elas são premiadas e elas recebem mais recursos se elas publicam mais. Então, ela, por exemplo, não vou falar o nome dela aqui, mas eu gostava muito dela como professora. Ela falou que a gente tinha que ter muito discernimento, porque às vezes o próprio departamento, no meu caso era de engenharia química, era muito incentivado a publicar mais, mesmo com uma pesquisa ali meia boca, assim, sabe? Você notava um pouco disso também? Como que você via isso?
Aí a gente pesquisava, era no Ministério da Saúde. E eu tive sorte, assim, que eu tive um orientador muito bom. Muito bom. Então a gente não tinha essa pressão, assim, de publicar por publicar. Tinha uma pressão de publicação, tanto aqui, né, quanto lá no laboratório que eu trabalhei na França. Mas não era, assim, de publicar coisa mais ou menos, não. Aí era coisa boa. Mas essa análise de artigo, eu acho que eu fiquei muito boa. Isso aqui, beleza. Isso aqui tem um ponto, mas é uma correlação. Não necessariamente isso é sempre. Porque tem de tudo, né? Você tem estudos que mostram que é importante dormir tal horário, tem outros que mostram que é outro horário, e você tem que saber avaliar o que está sendo mostrado ali. O que os fatos realmente estão indicando ali, né? Não só o que a galera está interpretando por si. Exatamente. O que está mostrando, se é um estudo com amostra, se isso é replicável ou não, se foi feito um review pegando vários estudos diferentes. Então, a gente consegue ter evidências melhores quando a gente tem uma análise científica mais aprofundada. Então, eu vejo que na sala de aula me ensinou muito sobre essa questão, assim, do engajamento, da paciência, da curiosidade e nessa parte de pesquisa, assim, de analisar os artigos, analisar esse tipo de coisa. Só deixa eu te perguntar se faz sentido a leitura do que você trouxe aqui. Basicamente, eu entendi que você se tornou mais paciente ao longo dos anos e os estudantes acabaram gostando mais da sua aula porque, de alguma forma, eles entendiam que você priorizava e se importava mais com eles do que necessariamente com o conteúdo. Foi um pouco disso ou teve outras questões? O conteúdo, ele sempre foi muito importante, né? Então, dentro da escola. Mas não era só acabar o conteúdo a qualquer custo. Então, quando eu trazia uma curiosidade, por exemplo, eu penalizava uma parte da aula. Mas eu pegava o interesse deles. Porque não adiantava nada eu ter toda a aula dando conteúdo se eu não tinha interesse ali naquele momento. Foi mais eficaz. Foi muito mais eficaz. Então, eu consegui, inclusive, terminar o conteúdo porque eu tinha os alunos interessados. Legal. Então, e aí tinha várias coisas importantes que eu fui fazendo ali ao longo do tempo. Uma das coisas que eu mapeava era o número de alunos que faziam as atividades. Então... Na aula? Não, em casa. Em casa. E aí eu comecei a ver que tinha alguns pontos importantes quando eu mostrava a importância do para-casa, quando eu mostrava por que aquele para-casa ele era importante, o que ele tinha, quando eu colocava antes, então tem esse, ao invés de ser a página 50, questão 1 a 15. Colocava, gente, olha só, página 50, questão 1 a 15, e essa questão aqui fala de tal coisa, desse hormônio aqui que é importante para isso, isso e isso, e a gente viu a aula, já terminou, vai ser importante fazer. Então, eu fui monitorando isso e, ao longo do tempo, eu consegui aumentar muito o número de alunos que faziam isso. Mas o que você fez? Não entendi. Porque você falava que tinha uma parte que era importante eles fazerem. O que fazia eles fazerem? Eu dava uma antecipada. Você acha que isso despertava o interesse deles pra fazer a questão? E, de alguma forma, você já coloca ali na cabeça da pessoa, não. Então, são tantas questões, são 10 questões, tá na página 50, ela já abriu, já olhou, entendeu? Ela já deu um passo em direção àquilo ali pra fazer. É mais ou menos assim, eu falo assim, você tem que ir na academia fazer uma série. Agora eu falo, você tem que fazer... Na academia tem que fazer 10 exercícios, 5 séries de cada, vai levar 1h30. Eu falo, olha, você tem que ir na academia, você tem que fazer esse exercício aqui, que é um supino, 10 séries, e ele vai ser bom pra fortalecer seu ombro. Aí você já tem mais chance de ir, você já visualizou, você já entendeu, assim, você já... Acho que diminui um pouco a energia de ativação, eu gosto de falar isso, sabe? Assim, o cara já tipo, fica mais propenso a fazer, né, o exercício. E uma outra coisa que eu comecei a perceber também, porque o professor tem muito aquele discurso assim, nossa, ninguém fez, só o José que fez, né? Só o fulano que fez. O professor tem muito isso, esse discurso, né? Nossa, é um absurdo, fez isso. E aí eu comecei a pensar o contrário. Falar, não, peraí, se foi só o José que fez, eu não vou falar que só ele fez, porque todo mundo, sei lá, vamos supor que a gente tá numa sala de 10 pessoas. Só o Felipe que entregou o relatório. Só o Felipe entregou. Deixa eu falar, beleza, eu tô com a maioria aqui, né? Ele que foi trouxa, ele que foi... Não, nem o Ale fez, então tô numa boa. E eu comecei a pegar o contrário, assim, podia ser poucos alunos que fizeram, mas eu sempre colocava, nossa, eu vi, Maria, eu vi que você fez, e eu vi que você fez muito bem. Eu vi que você fez aquela questão e aquilo você tinha errado na prova, agora você fez essa questão. Então eu sempre pegava, assim, alguns, ainda que fosse minoria, e tinha um aplicativo que usava na época, chamava AppProva. Não sei se você conhece. Pronto, daqui de BH, inclusive, né? Do Goiás lá, gente boa. Isso, do Matheus, Rafael. Isso. E aí a gente conseguia monitorar também o número de alunos que faziam. E a gente teve um case bem legal com as minhas aulas, que a gente aumentou muito. E aí é muito nessa motivação, assim, de mostrar ali quem tinha feito, elogiar quem tinha feito. Não mostrar que no começo, né?
que a maioria não tinha feito, mas ir trazendo assim, um exemplo de quem tinha feito. E a gente conseguia depois mais de 80%, mais de 90% fazendo também. E na parte de avaliação, Sassá, como que é a tua visão sobre isso? Você mesmo fazia as suas provas e tal? Quando você fazia uma prova pra galera tirar uma nota boa, você fazia a prova pra galera tirar uma nota ruim? Como que era a tua visão? Então, a avaliação é uma discussão muito grande, assim, em termos de educação, né? Então, se a gente vai, por exemplo, pra parte faculdade de educação, sempre vai falar, olha, a avaliação ela não avalia pontos tão importantes. E é verdade, tem muitas coisas além da avaliação. Porém, no sistema de ensino que a gente tem, é o melhor que a gente tem para saber se a pessoa, ela estudou, ela aprendeu, e ela vai pro ano seguinte, né? Ou se ela não aprendeu tão bem, ela tem que estudar tão bem, estudar melhor para a prova seguinte. Então, fazer uma avaliação bem assim, ó, quem prestou atenção na aula, quem fez o que eu coloquei, com os aspectos mais importantes, sem ser rodapé de página, mas pensando que eu quero preparar aquela pessoa para saber bem o conteúdo, que é do segundo ano, que existe um conteúdo programático, e também nas outras etapas que ela tem. Seja prova, Enem, vestibular, que aquilo ali seja uma ferramenta para que ela consiga ir bem. Então, meu objetivo era esse. Não era assim, tem que ferrar todo mundo ou todo mundo tem que ir bem. Mas quem estudava, com certeza ia bem. E tinha, claro, aquelas pessoas que não estudavam iam bem. Que é aquela pessoa que eles, né, sempre tem, assim, aqueles meninos que dormem na aula, mas que vai bem. Improvisa ali que vai, né? Eu era esse aí, velho. E aí, cara, você quando vai montar, assim, né? Vamos dizer, fazia, sei lá, prova. Era bimestral lá, trimestral? Não, teve uma época que tinha prova toda semana. Toda semana. Tinha época que tinha mais ou menos uma vez por mês. E aí você pegava... Tem muita coisa, assim, que você pode colocar na prova, assim, né? Como que você fazia o critério de, o que deveria estar na prova? Mais focado, tipo, as coisas mais importantes ou... As coisas mais importantes, mais recorrentes. Então, em termos de hormônios, sempre tem aqueles que são mais importantes. Insulina, glucagon, são importantes por quê? Porque tem a parte de saúde pública, tem parte de medicamento, tem parte de reportagem, de estudo. Então, aquilo vai ser sempre predominante qualquer prova que a gente olhar sobre hormônios. Pegar o Enem vai cair bastante, provavelmente, também. Vai cair muito sobre isso, principalmente insulina. Então, pegava isso. Não, assim, o mega hormônio, pezinho de página. Porque tem uma coisa que até você fala bastante no VMed, né? Que eu sou ultra fã do VMed, conheço tudo aqui. Que é... Você se inscreveu, né? Me inscrevi, paguei lá, com muito orgulho. E, cara, fiz até as mentorias. E uma coisa que você fala bastante é que o pessoal tem essa paranoia de, tipo, cara, a prova vai cobrar aquele detalhezinho do canto da página que ninguém nunca viu, que o professor quer me ferrar, que quem tá fazendo a prova quer me ferrar e tal. Isso é verdade mesmo ou é paranoia dos alunos, você sente? Não, acontece muito, assim, o professor, vamos supor, ele deu um dever, um para casa. Aí ninguém fez. Aí ele vai cobrar exatamente aquela questão daquela prova, daquele para casa, pra ser meio pedagógico, né? Pra mostrar, olha só, todo mundo errou essa questão, e essa questão tava na página 39 do dever e tudo mais. Mas eu acho que esse é o ponto mais importante, assim, né? Acho que a gente consegue engajar os alunos de outra forma. Mas aí eu fiquei como professora, de 2009 até 2017. Nesse período também eu fui autora de material didático do Sistema de Ensino Bernoulli. Que legal. Então tem o livro da Sabrina Oliveira lá. De ciências. Até hoje aí. Tem. Pra quais anos? Aí teve acho que 7º ano, se não me engano. Aí ele é todo meu. E aí teve, acho que o 5º ano também. E aí tem alguns pedaços, acho que do 6º ano, do 4º ano. Eu posso estar falando um ano errado. Mas é do fundamental. Porque teve uma autora que ela teve um problema de saúde. Aí eu fiz os capítulos finais. Então... mas basicamente ele acho que tem 4 anos que tem material meu. Que legal. E aí já era outra linguagem. Você falou que são os alunos que você mais gosta de trabalhar, né? Sim. E aí já era outra linguagem, já era escrita e pensar assim, como que eu vou escrever trazendo o interesse do aluno, trazendo pensando assim que ele vai querer estudar aquilo, que ele vai achar aquilo interessante. Então, sempre trazia também algumas curiosidades, alguns pontos pra ele ler. Aí tinha as questões de fixação, tinha algumas reportagens, alguns pontos ali pra ele poder discutir. Eu tô lembrando do meu livro de história, que você falou que você, na sala de aula, conseguiu aí despertar a curiosidade dos estudantes. Meu livro de história eu já não gostava de história, eu falei outra vez aqui. E aí, meu livro de história era assim, uma página, parecia que era tipo assim, um texto escrito há 300 anos atrás, e assim, não despertava nenhum interesse meu, eu tinha que ler uma página toda, ou 2 páginas assim, sabe, sem nenhuma curiosidade, não tinha nenhuma imagem, e isso não dava nenhuma vontade de ler, eu já não gostava de história. Então eu imagino que você tenha conseguido de alguma forma levar esses aprendizados da sala de aula pro livro. Foi isso mesmo? O meu foco era esse, né, de trazer o engajamento, mas de uma outra forma. Na forma escrita, que acho que é até muito mais difícil, né? E sem ter o aluno ali presencialmente.
Mas aí foi um outro desafio nesse momento. E uma coisa que eu percebo também é que a educação, né, ser professor, no geral, eu achava que era só no Brasil, que as pessoas tinham um preconceito, assim, com ser professor. Mas quando eu fiquei naquela dúvida, né, entre Viçosa, do doutorado, e ser professora, eu mandei um e-mail pro meu orientador, que era da França. E eu falei, eu tô em dúvida se eu faço meu doutorado, se eu vou ser professora. E aí ele me mandou, ele falou assim, nossa, eu não tenho dúvida nenhuma. Aí ele falou assim, entre fazer doutorado e ser professora, aí ele colocou assim, você é muito boa pra ensinar crianças numa escola. E aí eu falei, nossa, então assim, a educação tá... Tipo, boa demais para fazer isso. Né? E aí ele indicou o doutorado. Hã? Falou pra ir pro doutorado. Falou pro doutorado. E aí ele falou assim, não tenho dúvida nenhuma e tudo mais. E assim, ele descreveu tudo de caixa alta, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, né? Ele tá bravo. E aí eu falei, nossa, a educação não é tão valorizada assim, porque eu achava que fora do Brasil era. Eu falei, nossa, então eu acho que ele não é valorizada em vários outros lugares. Mas com certeza, assim, foi muito importante pra mim. Acho que eu não tive nenhum dia, assim, que eu me arrependi. Quando você escreveu esse material didático, como que você sabia o que colocar ali, né? Você tem, sei lá, uma BNCC que lista pra você o que tem que estar, mas acho que você tem muita autonomia pra escolher o que vai estar no material, né? Ou não? Não, os temas já tem. É muito mais como colocar. Então, os temas, assim, o que tem que ser trabalhado no 6º ano, o que tem que ser trabalhado no 7º ano, já tem. Mas como vai colocar isso, como vai ser cobrado, quais pontos a gente vai dar ênfase, aí são os pontos mais importantes. E você acha que entre um material de ensino e outro tem uma disparidade muito grande, assim, da capacidade, do quanto que o aluno vai aprender e tal, ou acabou ficando meio comoditizado hoje em dia? Eu acho que tem alguns materiais que são melhores do que o outro, assim. É claro que a parte do conteúdo tá igual. O jeito que fala lá das células, as estruturas das células, vai estar igual, não vai estar errado em um ou melhor no outro. Mas a quantidade de exercícios, a correção, a contextualização, acho que são pontos que fazem diferença. Conseguem ficar melhores os livros e tal, e conseguem fazer aprender mais, né? E eu acho que um grande desafio é saber até onde aprofundar. Porque eu gosto muito de biologia, mas eu não acho que o aluno ele tem que saber o tanto que eu sei. Então, existe um limite ali, que é o limite dele achar interessante, de fazer sentido pra ele, e o limite de falar, não, agora parou, porque a pessoa que tem dificuldade, que não gosta, que gosta muito de matemática, ela tem que falar, não, tá bom, eu entendi isso aqui é suficiente pra mim, e eu não tenho que aprofundar lá na formação o nome da enzima específica que faz esse negócio acontecer e tal, né? Isso, e esse é um desafio, tanto pro ensino médio quanto pro ensino fundamental. Eu tenho uma crítica em relação à educação geral, que eu acredito que às vezes a gente se aprofunda muito nos temas, mesmo matemática, biologia, história. Eu acho que a gente acaba se aprofundando muito e acaba que, principalmente o estudante não tem interesse com aquele tema, ele acaba ficando, tipo, cara, eu não quero ver isso. Tipo assim, por exemplo, na faculdade mesmo, eu quando fui aprender sobre integral substitutiva, cara, se eu soubesse lá o que era realmente a função de uma integral e tal, o objetivo dela, assim, você não precisa se aprofundar tanto. Seria muito mais interessante se você utilizasse uma parte da sua área, da parte lá de cálculo, para você ver como que isso é aplicado na vida real. É um pouco do que os Estados Unidos conseguem fazer. Então, acho que no Brasil, não só na escola, mas também no ensino universitário, a gente se aprofunda muito na teoria, porque é interessante, para mim, só a parte da teoria era importante. Depois eu fui vendo que essa parte da aplicação é muito interessante para ele conseguir visualizar a importância daquele conhecimento aplicado, mas também para despertar o interesse dele. Uhum. Sim, eu concordo, né? Às vezes vai aprofundando demais, e aí aprofundar demais para todo mundo. E não faz sentido. Então, acho que é saber até onde ir. Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Uma dúvida que eu tenho, sabe? Você hoje trabalha muito com o Enem, né? Que é o principal mecanismo aí pra galera entrar em medicina e tal. E aí, no Enem, é muito high level, né? Assim, se for uma coisa mais específica, ele geralmente dá no enunciado e tal e tudo mais. Você acha que as escolas deveriam orientar a aula mais pros conteúdos que vão cair no Enem e tal? Ou... Então, eu vejo hoje escola com alguns objetivos, né? Tem a questão de ser uma parte para preparar a pessoa para uma universidade, e aí o conteúdo dele é importante. Mas a gente tem o Enem, mas tem outras provas. Então, realmente, o Enem ele não é a prova mais conteudista que tem. Então, o FUVEST, né, a URGS, a UES, são muito mais conteudistas. Elas vão perguntar o nome de uma proteína específica, vão precisar de uma fórmula específica, que no Enem já foi menos conteudista, hoje é mais conteudista do que já foi, mas ainda é bem menos conteudista do que se a gente pegar a FUVEST ou outras faculdades. Então, acho que é importante que a escola tenha essa parte do conteúdo, mas tem várias habilidades. E as habilidades, talvez elas até
em muitos aspectos sobressaem. Então, uma habilidade que eu vejo que a escola ela é muito importante, embora os adolescentes ali, eles não vão perceber isso, é saber lidar com o tédio. Então, a gente está numa sociedade hoje que uma das habilidades mais importantes é essa, saber lidar com o tédio. Então, esse tédio, às vezes, tem a ver com uma coisa que não é tão interessante, eu me mantenho ali prestando atenção. Só que o estudante tem que saber que ele está trabalhando isso. Porque senão fica uma luta muito constante. E eu trabalho muito com os meus alunos hoje no VemMed, a gente pode até chegar, né, como que eu cheguei ali no VemMed, essas habilidades. Então, peraí, eu tô estudando isso? Tá, talvez eu não esteja tão interessada, talvez não seja uma coisa que eu gosto, talvez nem vai cair tanto dessa forma, mas deixa eu aprender isso aqui. Porque a gente tá com muita dificuldade. A gente tá aqui fazendo uma coisa e de repente hoje você vê uma série e já mexendo no celular. E aí a gente tá com uma dispersão muito grande. Tem uma pesquisadora chamada Naomi Barrow. Ela mostra, assim, uma queda do tempo de atenção. Em 10 anos, assim, é uma redução maior do que da metade. Esse problema da redução da atenção tem a ver com uma redução da empatia também. E aí na escola a gente tem alguns aspectos. Então, peraí, eu pegar um conteúdo que eu não sei, eu não tenho tanto interesse, eu ter paciência cognitiva para esperar aquilo ali, é uma habilidade importante. A habilidade social é uma outra habilidade importante. A habilidade de superar dificuldades é uma outra habilidade importante. Então, se a gente fica só assim, no que eu gosto, no que eu tenho interesse, no que eu quero aprofundar, no que eu vou usar na prática, é um outro extremo perigoso. Entendeu? Do aluno, não, só gosto disso aqui, só o que é prático. Senão a gente não estudar filosofia, né? Outras coisas que vão fazer, assim, uma reflexão profunda, que às vezes é entediante, mas que é uma habilidade que vai ser cada vez mais importante. E eu trabalho muito isso com os meus filhos também. Então, assim, de estar ali sozinho, de arrumar as brincadeiras, de não ter um estímulo. Então, eu acho que a escola, ela é um dos principais momentos para isso. Tipo, não tem que ser legal o tempo todo e, pô, você tem que estar confortável nessa situação, assim, né? Não tem que ser legal, não tem que ser lúdico o tempo todo. Então, muitas vezes, né, falar, com criança, a gente vai ensinar isso, como que a gente pode ensinar isso de forma lúdica? Não, peraí, tem um momento de ser lúdico, tem um momento de brincar, mas tem um momento de aprender. Pode não ser legal, pode ser chato, pode ser entediante, mas como que eu faço para permanecer nessa tarefa ainda que seja entediante? E eu vejo que a escola tem um papel importante nisso, só que ela se perde. Porque é um papel chato, né? Um papel chato. Então, quando eu vou viajar com os meus filhos, por exemplo, de carro, aí fica lá 9 horas e eles ficam entediados. Aí dorme, acorda, pergunta. Mas se eu sei que eu tô fazendo aquilo ali por um motivo, que eu podia dar um tablet pra eles, que eles iam ficar menos entediados, mas que eu não tô dando porque eu quero que eles fiquem, né, que eles aprendam ali alguma coisa, eu tô segura disso. Agora, se a escola não tem essa visão, não, tô aqui, tô lutando contra um aluno, né, e ele tá ficando entediado, e eu não quero que ele fique entediado, e pra mim não é importante, aí fica uma luta ali muito constante. Acho que o tédio ali, ele se manifesta muito por conta da falta de recompensa. Então ele tem que ficar na mesma atividade lá, no recompensado, e eu acredito também que muitas vezes eu sinto que os estudantes eles têm dificuldade em lidar com a frustração. Você acha que isso também é verdade ali, principalmente os alunos, eles são expostos a poucas experiências de frustrações ali nos anos iniciais, quando vai no ensino médio lá, eles são mais expostos a isso? A dificuldade em lidar com frustração, ela é uma das fragilidades comuns, principalmente numa classe social mais elevada. Então, tem um livro até bem bacana, chama Uma Questão de Caráter. Questão de Caráter? Só que ele não é mais publicado com esse nome. Como é que chama o autor? Esqueci Paul Todd, que chama o autor. E aí eles mudaram o nome, colocaram Como as Crianças Aprendem, mas tiraram uma parte também, enfim, né? Mas foi até que ganhou como o melhor livro nos Estados Unidos em 2012. E ele coloca algumas dificuldades das crianças em escolas de classes mais baixas, de classe média, de classe alta. Aí a dificuldade de lidar com frustração é mais comum em crianças ou adolescentes de classe mais alta. E aí, realmente, às vezes, é o pai querendo proteger de tudo. O pai helicóptero, já ouviu falar? O pai fica sobrevoando a criança, protegendo ele. E eu entendo demais, né? Porque é muito ruim você ver seu filho passando por uma frustração. E hoje também existe uma dificuldade das crianças brincarem sem supervisão e resolverem os próprios problemas. Então, ontem mesmo tava eu, Flávio, tava uma confusão. Tava meus 2 filhos e os outros sobrinhos. E aí eles estavam lá na cama elástica e eles estavam fazendo uma brincadeira. E, de repente, eles começaram a brigar com uma parte lá, né? Aí o meu filho mais novo começou a gritar com o outro, falou assim, mas você não sabe perder, você não sabe perder. E ele que tinha perdido, né? Aí o outro pensei, como eu não sei perder, eu nem perdi, né? Aí tava lá, aí meu outro filho olhou e falou assim, ajuda o Dani. Aí eu falei, não, ele nem tá me pedindo ajuda, né? Aí eu fiquei olhando de fora, mas a tendência normal, o Flávio falou, não, qualquer outro pai
provavelmente teria ido lá e falar, não, peraí, vamos conversar aqui, vamos resolver. Mas a gente falou, vamos ver deixar eles resolverem. E eles se resolveram ali de alguma forma. Então, saber lidar com frustração, com uma coisa que não tá, né, que não deu certo. E isso reflete muito na questão dos estudos, mas no esporte. Você fez tênis muito tempo, né? Muito, quase profissional. Isso aí te ajudou. Ajudou muito, nas habilidades da vida, né? Mas realmente passei mais tempo jogando tênis do que aprendendo biologia. Não, mas tudo bem. Mas também nem sempre é legal, ou era? Não, era muito sofrimento, né? 6 horas de treino por dia e tal, não aguentava mais. Mas, cara, se você vai ver assim, pô, resiliência é um negócio que trabalhar duro por uma coisa maior é muito importante, cara. Outra coisa é trabalhar bem sob pressão, assim, né? Então, situações difíceis. Terceira, cara, você tá rodeado de outros moleques o tempo todo e com recursos limitados, você tem que conseguir se dar bem com todo mundo. E tem frustração. Pô, o que mais tem é a frustração, né? Todo campeonato, um ganha e 63 perdem, né? Então, toda semana você só perde e tal. Então, eu tive bastante frustração, não menti, não. Então, eu vejo que o esporte, ele consegue fazer isso bem. E consegue guiar bem a pessoa naquele caminho. Mas a escola deveria conseguir promover essas habilidades para todo mundo. Então, com esporte ou não. Se tiver um esporte, melhor ainda. Mas o tênis, para a pessoa conseguir treinar 6 horas por dia, é a minoria. A maioria vai fazer o quê? 2 vezes por semana, 1 hora. Quando faz, né? Então, ela não consegue, ela não tem esse nível de disciplina, a maioria que faz vai fazer ele numa escolinha. Então, ela não tá gostando, às vezes o professor dá um jeitinho, dá um outro jeitinho. Esses dias meus filhos faziam aula de natação lá no prédio. Aí eu olhei, aí tava lá meu filho, eu não quero nadar hoje. Aí a professora falou assim, não, põe só o pé aqui, não sei o quê. Aí eu falei com o Flávio, esse negócio tá errado, né? Vamos passar isso pro clube. Passa isso pro meio do negócio. Não tem essa, não quero nadar hoje, né? Vou só pôr o pezinho. Não, né? E ela tinha dado aula pra eles beber. Eu falei, não, então beber é importante ali, ter isso, mas agora é hora de ir pro meio dos outros. Aí eles foram pro clube. Aí já chega lá, todo mundo sai pulando, não tem essa. Eu não vou pular agora, vou pôr só meu pé. Não, ou você pula, né, ou você sai ali daquilo ali. Você abandona, né? Ficar fazendo mais ou menos. Então são habilidades que eu vejo que a escola, ela pode promover. Só que ela não tem clareza disso. Ela acha que tá lá só pra ensinar o conteúdo. E eu também já achei isso. E não é só o conteúdo é o menos importante. Porque talvez ele vai precisar daquilo para passar para uma prova, para uma universidade. Mas as habilidades de frustração, disciplina, de lidar com tédio, de fazer mesmo não gostando, é um dos aspectos hoje mais importantes. Principalmente a gente não ser refém da própria vontade. Hoje eu vejo que da gente, adulto, criança, adolescente, um dos principais problemas que a gente tem é a gente querer fazer só o que dá prazer. Então tem muita questão, a gente pode entrar na questão, né, da questão da motivação, da dopamina e outros aspectos, mas basicamente se a gente consegue fazer coisas que a gente não tá gostando, que a gente não quer naquele momento, seja na parte de um relacionamento, seja a parte do trabalho, seja a parte da saúde, seja a parte do estudo, já é um avanço muito grande. E a escola tem esse papel. E ela tem esse papel de forma institucional. Eu falo de algumas instituições muito importantes. A igreja é uma instituição muito importante quando a gente pensa em evolução mesmo da sociedade. A escola tem esse papel, o esporte tem esse papel. Então, a gente não pode tirar da escola e falar, não, é só aprender o conteúdo. Então, eu fico preocupado quando a gente pensa, nossa, o aluno tem que estar gostando, o aluno tem que estar muito interessado, ele tem que estar muito motivado, ele tem que ter recompensa o tempo inteiro. Não, como que a gente faz para ele permanecer mesmo sem ter uma recompensa? Porque no tênis, muitas vezes você permanecia sem ter recompensa ali. Nenhuma, só sofrimento, tragédia, tudo por um sonho. Choro, ranger de dentes. Vamos cortar aqui pra parte do VMed, que aí a gente tem um pouco mais de contexto pra audiência do seu trabalho e tal, e depois a gente pode voltar aqui nessa parte. Como que você transicionou? Foi direto de professor pro VMed? Foi. Como que foi essa transição aí? O que aconteceu? Aí, como eu tava ali no finalzinho do ensino médio, né, os alunos, aí eu dei aula, né, em mais de uma série ali do ensino médio, eu comecei a perceber que vários dos alunos que mereciam ser aprovados, que tinham estudado direitinho, que faziam as tarefas, que eles não passavam. Em que ano que a gente tá? Aí, isso mais ou menos 2012, 2011. Tá. Eu comecei a perceber isso. Nossa, muitos alunos que mereciam passar, não passavam. E eu tinha essa proximidade com os alunos que queriam medicina. Porque geralmente são os alunos que gostam mais de biologia. Então, os que queriam mais engenharia, né, já estavam lá num outro ponto. E teve um hype aí nessa época também de engenharia, né? E aí, isso começou a me incomodar. Deixar uma pulga aí atrás da orelha. Não, peraí, essa pessoa que fez tudo que eu falei, fez todos os deveres, fez todas as coisas, chegou na hora da prova, ficou longe.
foi quando eu comecei a pensar que devia ter alguma coisa além do conteúdo. Que até então eu não pensava muito nisso. Aí eu comecei a estudar mais. Aí eu fiz uma pós-graduação em neurociência, fiz uma especialização na UFMG também em ensino e aprendizagem. E aí eu fui descobrindo ali alguns pontos que eram tão ou mais importantes do que o conteúdo. Aí eu comecei a atender estudantes em mentorias, presencialmente, para organizar os estudos. Só a questão do cronograma. O próprio aluno que estava fazendo um cursinho, quem que era esses alunos da mentoria? Não, aí eram alunos de estudo geral. De estudo, gente que tinha dificuldade na escola, gente que queria estudar para concurso, gente que queria estudar para residência, gente que queria estudar para vestibular, isso em 2013. Aí eu comecei a atender presencialmente. Aí eu atendi, então eu queria fazer o concurso para policial militar, mas eu tô com dificuldade. A gente ia lá, estudava edital, estruturava algumas coisas, estruturava o cronograma, aí a pessoa voltava depois de uma semana, a gente olhava o que ela tinha avaliado, o que tinha avançado, o que não tinha, olhava os simulados, olhava as provas antigas. Então, ia organizando ali, pra residência, pra vários pontos E aí diferentes. montava um plano ali pra pessoa. Montava o plano e ia acompanhando. Personalizado. Personalizado. Porque um plano que funciona pra todo mundo não funciona pra ninguém. Exatamente. Cronograma que funciona pra todo mundo, não funciona pra ninguém. É bordão do VMed, né? Exatamente. E eu vi que, às vezes, não fazia sentido a pessoa, ela fazia exatamente o número de questões do João e a Maria, se eles tinham dificuldades diferentes. E então, fui desenvolvendo uma metodologia. Ao longo do tempo, eu vi que os meus alunos mais fiéis, os que mais tinham resultados, que mais voltavam, eram os alunos que queriam passar em medicina. Porque eu vi, por exemplo, às vezes o aluno que tinha ali dificuldade para estudar, estava lá no 9º ano, e ele tinha dificuldade para estudar, ele não queria muito. Então, mas eu vi que quem queria passar em medicina, a pessoa queria muito. Então, ela já queria, já é um ponto, assim, que faz muita diferença. Queria o primeiro passo aí, né? Ela já queria, né? Lá do 9º ano, às vezes o pai queria que ele tirasse nota melhor, mas ele não queria prestar atenção na aula, que era o básico, não tinha como eu fazer pra ele. Eu mesmo achava que tirar mais de 6 é coisa de idiota, que estudou mais do que deveria, devia ter jogado mais tênis. Pois é, tá vendo? Se você fosse meu aluno, seu pai que não... Beleza, seu pai e sua mãe queriam, e você não queria, então não tinha muito o que eu fazer ali, né? Como eu mudar ali pra pessoa que tem uma parte que é dela, que é prestar atenção na aula, que é anotar as dúvidas, tirar as dúvidas. A gente teve muita aprovação também em concurso e residência. Mas o número de alunos que eu tinha ali, que eram vestibulandos, era muito maior, porque também tinha a ver com o meu meio, né? Era o meio que eu já era conhecida. Então, em determinado momento, eu falei, não, vou trabalhar só com vestibulandos que querem passar em medicina. E aí a gente foi trabalhando, aí a gente teve mais pessoas na equipe, a gente contratou uma psicóloga, uma pedagoga, e elas iam atendendo também lá no nosso escritório. Então, chegou um momento que a gente tinha, assim, todos os horários cheios. Então, sábado tava cheio, domingo tava cheio, assim, todos os horários cheios. E o Flávio surtando, né, que perdeu a esposa aí já. Não, eu lembro que eu atendia sábado até 8 horas da noite, era o último horário. E aí a gente começou a ter muito resultado, uma pessoa indicando pra outra, uma pessoa indicando pra outra. Então a gente começou a ter muita indicação daqui de Belo Horizonte. E aí chegou um momento, mais ou menos ali em 2018, que eu falei, nossa, como que eu posso transformar isso aqui em uma metodologia que sirva também pra quem tá online, pra que a gente possa... Quantos anos ficou ali no presencial, então? Foi 2013, 14, 15, 16, 17, ainda tava muito, 18, 19, ainda continuou presencial. E a agenda completamente cheia, assim, dava aula e ainda toda tarde, noite inteira de mentoria. Exatamente, e aí eu dava aula, aí eu dei aula até 2017, até o final de 2017. Então teve um período grande que eu dava aula de manhã e de tarde à noite eu atendia nas mentorias. Então tinha dia que eu nem almoçava. E aí a gente começou a dar várias consultorias para escola também. Então eu dava consultoria para várias escolas que também fazia com que eu tinha mais alunos nessa questão do planejamento de estudos. E o que fazia a galera curtir tanto, assim? Ele começava a ver um pouco mais de resultado, conseguia estudar mais? Qual que era o sentimento que fazia ele querer continuar, indicar e tal? A aprovação, a gente tinha muito. E aí, depois que a pessoa passa, todo mundo quer saber o que ela fez. Então, a gente teve muita indicação de aprovado. Os pais indicavam muito. Porque, assim, o filho não estudava, ou estudava demais. Estudava, estava sempre ansioso. De repente, você vê a pessoa dormindo bem, estudando bem, saindo e voltando numa hora boa, fazendo atividade física, tendo luz natural, estudando, planejando os estudos, fazendo ali direitinho. Então, os pais me amam. Mas essa mudança de comportamento dos estudantes, que até mesmo os pais conseguiam ver, era por conta da sua orientação para eles, que além do conteúdo lá de biologia? Sim. Não, aí nas mentorias a gente não trabalhava com conteúdo, né, assim, de biologia, ou do concurso, ou de residência, trabalhava só com essa questão do planejamento.
Então a pessoa ia, tinha um planejamento, a gente ia organizando e ia acompanhando. Planejamento de estudo que ela fazia também nas horas vagas delas, isso? Isso. Então, se a pessoa estava num cursinho, por exemplo, aí beleza, ela tinha ali as aulas. Mas o que ela fazia fora daquilo, ou no caso de residência e concurso, muitas vezes a pessoa estudava online. Aí a gente trabalhava esses aspectos. E aí, quando chegou ali em 2018, a gente começou a pensar assim, como que a gente faz para ter essa metodologia de uma forma que a gente consiga alcançar outras pessoas que não conseguem vir aqui no nosso escritório. Aí foi quando a gente criou o VemMed, que já passou por várias alterações, né? Várias mudanças assim, ao longo do tempo. Era VemMed desde o começo? Era VemMed desde o começo. E aí a mentoria tinha outro nome, não? Não. Era VemMed também? Era. Aí era, né, mentoria com a Sabrina, né? Tá, entendi. Era só a Sabrina. VemMed surgiu em 2019, já surgiu como um programa online. E aí, no programa, a gente tem... foi muito bom, porque a gente já tinha pedagogas que trabalhavam com a gente. E aí, a gente treinou essas pessoas e a gente foi fazendo a metodologia. Então, por exemplo, o Diário da Aprovação, ele surgiu depois. Ele surgiu em 2020. E foi muito bom, porque a gente já estava com o VemMed estruturado e com um número bom de alunos quando veio a pandemia. Como que é o Diário da Aprovação? Desculpa. Ah, é porque você tinha falado dele. Vamos entrar na metodologia daqui a pouco, aí Tá. a gente fala de vários detalhes. Diário da Aprovação, GPS, é cheio de bordão. Cheio de bordão aqui. E a gente foi trabalhando isso ao longo do tempo. No início, era mais como que eu faria para acompanhar a pessoa. Uhum. E uma coisa que a gente sempre tem, um ponto que eu acredito, Felipe, é que a aprovação mora nos detalhes. Então, sempre eu tô analisando, gente, o que tá atrapalhando essa pessoa aqui ser aprovada? E aí, eu olho muitas mensagens. Ah, nossa, eu fui fazer a prova, aconteceu isso. Nossa, no meu ano aconteceu tal coisa. Então, a gente vai muito assim nos detalhes. Uma coisa que eu comecei a observar depois de um tempo, primeiro é que é a dificuldade da constância. Então, eu via, peraí, então tem um cronograma, a gente tem que fazer um cronograma pra pessoa. Mas mais difícil que fazer um cronograma é seguir o cronograma. Uhum. Então, como que a gente faz pra acompanhar, pra que a pessoa consiga realmente seguir aquele cronograma? Aí a gente montou o Diário da Aprovação. Porque tem muita evidência mostrando que quem tem um diário consegue se comprometer melhor com o objetivo. Então, no diário, quando a pessoa registra o que ela fez, o que ela não fez, registra o sentimento dela, a frustração. Então, tem muito mais chance dela se comprometer com aquilo do que se ela vai só fazendo de forma aleatória. Então, vamos trazer esse diário pra dentro da metodologia. Aí a gente trouxe o diário, a pessoa vai postando todos os dias o que ela fez, o que ela não fez, e a gente vai dando um feedback. No dia a dia, eu falo que é um tapinha nas costas. Né? A pessoa, beleza, hoje eu estudei, eu fiz isso, planejei e tal. Beleza, um tapinha nas costas. Eu até dou o exemplo que o meu filho, quando ele tá no futebol, aí fica lá olhando, né? Beleza, não é toda hora que ele chuta a bola que eu falo, nossa, você foi maravilhoso e tal, né? Não é isso, eu tô ali. Aí, de vez em quando ele olha pra mim, ele vê que eu tô olhando. É só isso, um tapinha. Pessoal, então beleza, eu fiz isso hoje, ótimo. Mas aí a pessoa foi lá, pegou dengue uma semana, ficou sem estudar. Aí ela fala, meu Deus, Sassá, socorro. Agora eu não sei como que eu volto, minha vida tá um caos, minha matéria atrasou. Aí a gente fala, não, então peraí. Sim. Vamos pegar isso aqui, pega as suas prioridades, faz uma lista de tudo que atrasou. Vamos continuar aqui no que já tá e, né, continua na matéria atual, depois a gente volta no que tá anterior. Aí a gente vai ajustando. Nossa, olha só, minhas notas todas aumentaram menos em natureza. Então agora vamos montar um plano de ação para isso aqui. Então aí eu fui analisando. Outro ponto que fazia muita diferença, revisão. Como que a gente faz para ajudar as pessoas a fazerem uma revisão boa? Porque eu vejo que é um aspecto que o cursinho peca muito. Deixa só lá pro finalzinho, todo mundo faz a revisão igual. Então vamos fazer a planilha GPS aqui, que já tem os pontos de revisão. À medida que a pessoa vai estudando, ela vai colocando isso. E aí a planilha já vai direcionando o que ela precisa de revisar, o que não precisa. E aí a gente colocou 5 pilares que a gente trabalha dentro do VemMed. Que é o cronograma individualizado. Mais ou menos, tem muito a ver. Bom, a gente pode trazer isso aí para igual pra pessoa ficar maromba, né? Pra um atleta. Então tem que ter um plano individualizado de treino. Seu plano não é igual ao do outro atleta, né? Uhum. O segundo ponto é a questão da revisão. Então, tem algumas coisas que você vai precisar de fazer mais do que os outros. A metodologia de estudos. Então, né, o jeito de estudar, para não ficar estudando e esquecendo depois, que é muito comum, né? A pessoa vai lá, assiste a aula, certas questões e esquece. Sim. O preparo mental e emocional e estratégia de prova. Se for pensar num jogo, é isso aí também. Tem gente que sabe muito, mas que na hora do jogo fica tenso e já era. Tem gente que, beleza, joga muito, mas que gasta toda a energia lá no começo do jogo e não consegue pro final. Exato. Tem gente que, na hora do jogo vai muito bem, mas não consegue ter a constância que precisa nos treinos, que não tem um bom planejamento, né? Então, todos esses pilares, eles entram junto e se reforçam, sinto isso, né? Você falando aí do diário, achei bem interessante, porque eu me considero uma pessoa disciplinada. Mas mesmo assim, quando
corro, né? Eu tenho um treinador e eu sei que ele tá me acompanhando. Então, às vezes, putz, será que eu vou correr hoje? Será que eu não vou? Mas eu sei que ele tá lá, pelo menos uma vez por semana, vendo os meus resultados. Falo assim, não, putz, eu não tô comprometido apenas comigo mesmo. Tô comprometido com alguém que tá se dedicando, por mais que eu pague, ele tá se dedicando lá a visualizar também o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Então, essa sensação de ter alguém ali te olhando faz muita diferença, né? É online ou presencial que ele Online. vem? Pois é, mas você sabe que ele vai estar ali. Isso faz muita diferença. Essa é a questão do diário da aprovação. Então, não é só, beleza, eu fui lá, fiz o cronograma e pronto. Não, eu tô fazendo. E um dos aspectos que faz muita diferença, e cada vez vai fazer mais, é eu trabalhar com os alunos que não tem que ser perfeito todo dia. Porque eu vejo que, beleza, eu já queria fazer muita coisa perfeita. Mas hoje, quando a gente vê as coisas no Instagram, a gente só vê as coisas perfeitas. Então parece que todos os Studigrams, as pessoas estão estudando muito bem. Não tem um dia que elas falham, né? Elas são perfeitas. Dia. 5 horas da manhã, a pessoa já fez um simulado, já treinou, né? Já fez exercícios. E essa base de comparação, pra pessoa que tem, a gente chama de um cérebro imaturo ainda, até ali uns 21, hoje a gente pode falar até de 25 anos, que é a parte do córtex pré-frontal. A Lê mesmo ficou madura aí esses dias, né? Foi. Virei um homem de família maduro, tranquilo agora. Pois é, amanhã é aniversário da Lê, hein? Aí, 28 anos, uhul. Então, para a pessoa que não tem essa parte de análise tão madura, assim, tô falando assim de forma neurológica mesmo, madura, é muito difícil ela perceber, não, isso aqui é um recorte, não necessariamente a vida dessa pessoa é sempre assim. Então, ela tem uma comparação muito grande. Para um estudante, ele estudar, ele planejou estudar de 2 às 4, de 2 às 6. Aí, de 2 às 4, o estudo dele não foi bom. Para ele estudar de 4 às 6, é muito difícil. Porque ele pensa, nossa, já acabou tudo meu dia foi um fiasco, meu dia foi horrível. Então ele sabe lidar, não, peraí, meu dia pode não ser 100%, mas eu vou ter um dia de 50%, mas ainda foi bom? Ainda valeu? Não, valeu. Ele ter essa constância é um aspecto que faz muita diferença, e a gente vai cuidando aí dessa parte do mental e emocional. Tem várias estratégias, o diário é uma das estratégias. A gente já planejar alguns imprevistos e ter um plano de ação é um dos aspectos que faz muita diferença. As pesquisas chamam isso de plano de ação if then. Aí eu comecei a observar muita gente falando assim, nossa, eu sinto muita dor nas costas nos simulados. Aí eu chamei meu personal, aí ele monta os treinos para os meus alunos para fortalecer costas, punho e pescoço. Então aí faz nas 7 semanas finais, faz esse treino, para a pessoa chegar ali na prova com mais disposição e com mais fortalecimento de algumas áreas específicas. Então, a gente vai cuidando de vários detalhes, assim, que na hora são diferenciais. Um outro aspecto que eu vejo de diferença também. Muitas vezes a pessoa sabia tudo da prova, e aí na hora passa lá, tem barulho. Nossa, eu recebo mensagem, nossa, eu sabia tudo, eu tô muito frustrado. Mas na hora tinha a música da igreja, que é domingo, né, a prova. E aí eu não consegui fazer minha prova. Aí a gente faz teste de pressão. Teste de pressão, entra todo mundo online lá no Zoom, tem que ficar com o som ligado, e aí a gente põe podcast, põe carro do ovo, põe um tanto de coisa, aí o fiscal erra o tempo, porque sempre no Enem o fiscal erra o tempo, porque você não pode usar relógio. É só o tempo que vai sendo marcado de 30 em 30 minutos. Mas sempre erra. Aí o fiscal erra o tempo, aí faz isso, aí a pessoa fala, não, peraí, isso aqui eu já vivi antes. Sim. Não, errou o tempo, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que agora priorizar a redação. Não, eu errei um gabarito. Não, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, a gente vai cuidando de vários detalhes importantes. E aí, quando a gente vê o resultado acumulativo disso, aí a gente tem muita aprovação. Porque a gente vai cuidando, assim, de vários aspectos diferentes. Legal. Eu sinto que uma coisa também que, bem, vocês trazem bastante é essa questão de, cara, não ficar só assistindo aula, né? Fazer bastante questão e tá mais no estudo ativo, assim, tanto do que no passivo e tal. Adoraria se você pudesse comentar um pouco sobre isso, tá? A experiência que vocês tiveram. Então, a gente tem 2 problemas. Tem o problema da pessoa que fica só assistindo aula, aí ela faz questão, acerta e depois esquece. É muito comum. E tem gente que fica desesperado, que fala, não, eu não vou mais assistir a aula, e a pessoa quer pular etapa e quer escolher as aulas ali. Então, eu vejo que a aula ela é um ponto muito importante. A teoria, ela é fundamental. Mas a gente precisa de dosar o tanto da teoria, o tanto de questão que eu tenho que fazer depois. Então, quando a gente pensa no estudo ativo, ele é muito da gente processar aquele conteúdo. A gente estava conversando sobre um cara que o Ale conhece, que é um cara gênio, né? Que passou primeiro ano no Eton, Harvard, MIT, Stanford, todas as coisas. E aí, uma vez você entrevistou ele, e ele falou que o que ele fazia diferente era que ele lia... Quem que é? Gustavo Haddad, o nome dele.
Ele lia, e aí, pô, ele lia um negócio assim, ele achava interessante, aí ele ficava 5 minutos olhando pra parede, assim, conectando com tudo, pensando, meio que vendo. Ah, eu vi, agora eu lembrei, certo. Então... Tava no GigaCast. Não, esse aí nunca foi não, na Não? verdade. Mas eu já comentei, eu sempre comento essa Então história. foi por isso. Ah, achei que ele tinha sido entrevistado também. Então, é um estudo muito ativo. A pessoa não tá ali lendo só, não tá só assistindo aula à toa, ela tá conectando com as coisas que ela tem. Então, a teoria ela é importante desde que eu conecte com alguma coisa. Então, beleza, a pessoa me explicou. Ah, tá, mas o que é isso? Como que isso faz sentido com tal coisa? Ah, isso aqui tem a ver com um negócio que eu estudei em tal época. Ah, é mesmo, minha avó tem diabetes e toma insulina. Ah, então eu conectei com algumas coisas. Ah, isso aí é um diferencial. Então, no estudo, primeiro, eu tá ali pensando, não tô só aqui absorvendo. Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu entender uma dúvida que eu tenho, deixa eu grifar aqui o que isso é mais importante porque o professor falou. Aí depois eu faço recall. O que é o recall? É eu lembrar daquilo que eu vi. Só que tudo bem se eu não lembrar tudo. Mas se eu lembro um pouco, eu tô conseguindo conectar melhor aquilo. Tô conseguindo internalizar mais. Aí eu faço as questões. Só que eu não faço as questões pra eu finalizar a minha apostila. Eu não preciso fazer 50 questões de gimnosperma se eu acabei de estudar gimnosperma. Porque eu vou acertar. Vai ser tudo gimnosperma. Eu não preciso fazer 50 questões sobre aldeído se eu acabei de estudar aldeído. Vai ser tudo aldeído. Eu posso fazer 10 questões. E aí depois eu vou fazer algumas daquelas questões quando eu não tiver acabado de ver a teoria. Só que gera um medo de frustração. Ah, mas eu vou errar. Eu posso dar uma olhadinha na teoria antes? Não pode. Ah, mas eu vou errar. Tá, e se errar? Não tem problema. Uhum. De um tema eu acertei 8, de outro eu acertei 2. Aí eu sei que eu vou ter que voltar mais naquilo ali. Então a pessoa saber que se ela tem aula, se ela tem as questões, aquilo ali, acho que um ponto que faz muita diferença para o estudo ativo, é a gente saber que o material, a aula, ele tá servindo a pessoa. E não o contrário, eu não tô ali para terminar a apostila. Eu não tô ali para terminar as coisas. Eu dou um exemplo para os meus alunos. Eu falo que é como se fosse academia. Porque a pessoa ela fala assim, nossa, Sá, mas eu não vou fazer as outras 40 questões de gimnosperma na minha apostila? Não, mas como que eu vou viver sem terminar isso? Eu falo, gente, chegou à academia, eu vou lá, tem 20 aparelhos. Todos os dias eu tenho que usar todos os 20 aparelhos? Não, eles estão ali para me servir, não é o contrário. Tem aparelho que eu nunca vou usar. Tem aparelho que eu vou usar mais vezes nessa época. Tem aparelho que eu sempre vou usar todo dia. Então, as questões estão ali. Se você vai fazer 10 naquele dia, ótimo. Aí, o outro tema, você vai fazer 50. Aí, no outro, você vai ter que fazer 30. Porque parece que a relação se inverte. Boa analogia, legal. A pessoa fica assim, ela passa a ter que servir aquilo ali. Ela fica, tem que fazer aquilo ali pra cumprir tabela. E não pra ela aprender. Então, o objetivo é a aprendizagem dela. Eu aprendi, pronto, não preciso fazer mais. Tem a mesma coisa com o pessoal assistir todas as aulas de tudo, não é uma coisa assim? Isso, aí a pessoa também acha, não, se eu não assistir, é que é aquela sensação. Se eu não assistir todas as aulas, exatamente aquela aula que eu não assisti que vai cair. É porque finalizar dá essa sensação de progresso que você conseguiu, mas isso pode ser muito, na verdade pode ser frustrante, né, no longo prazo, assim, o cara, terminei, mas o quanto que isso realmente foi eficaz? Dá pra chamar de ilusão de competência, é isso não? Dá pra chamar, que é um conceito da neurociência. Você foi lá, você acabou, mas só que você fez tudo da mesma coisa que você já sabia. Aí você não tem tempo pra revisar, você não tem tempo pra dormir direito. E tem muita questão, tem muito conteúdo. Você não vai finalizar muitas coisas. Você nunca vai fazer tudo. Você nunca vai fazer tudo. E uma pergunta que eu sempre faço quando eu entrevisto aprovado, então eu entrevistei esses dias um Luiz Gustavo, que ele foi aprovado na USP, na FAMERP, na UFPR. Foi aprovado assim, em tudo quanto é lugar, né? Eu falei, você terminou a matéria? Eu sempre pergunto. Aí a pessoa sempre fala, não terminei. Eu tenho um módulo sem fazer, eu tenho questão sem fazer, eu tive aulas que eu não assisti, eu tive redações que eu não fiz. Porque a pessoa fica muito ansiosa com as coisas que ela não fez. E aí isso atrapalha que ela faça outras coisas que são muito importantes, como revisar e revisar os erros. E aí ela fica perdida naquilo ali. Sassá, vamos fazer uma experiência de volta no tempo aqui. Sabrina agora resolveu que queria fazer medicina, tá fazendo um cursinho presencial e tal. Como que você passaria os seus dias? Faria o VMed. Então, o estudo nunca foi uma dificuldade pra mim. Não, pera, mas você faria o VMed mesmo sabendo tudo que você já sabe hoje? Ah, eu faria, porque é muito bom ter alguém acompanhando. Pronto, que é o valor de ter alguém junto com você, né, sempre e tal. Pra você conseguir se manter motivada, conseguir... É muito bom ter alguém acompanhando. Quem são os mentores? Aí, da minha equipe a gente treina, né? Principalmente pedagogos, psicólogos ou educadores. Legal. Então, né, a maior parte da equipe é a equipe pedagógica nisso. E a gente acompanha a pessoa nas mentorias, a gente tem as mentorias individuais e tem as mentorias que são em grupo. E tem no diário da aprovação, também que a gente vai sempre acompanhando ele todos os dias, né? Sim. Bom, deixa eu ver o que eu faria. Primeira coisa, aí eu escolheria professores que eu tenho uma identificação. Então, acho que tendo essa possibilidade, antes a gente não tinha.
No cursinho você entrava na escola, tinha professor que você gostava, tinha professor que você não gostava, e era assim mesmo. Mas hoje tem. Então eu escolheria professores que eu gosto, eu estudaria online. Não acho que é pra todo mundo, né? Tem gente que só tem essa opção, mas tem gente que tem a opção de um presencial que não tem uma base boa e pode ser uma boa opção, sim. Mas eu escolheria um cursinho online. E por que o online versus presencial? Vamos fazer essa comparação. Porque assim. eu consigo estudar bem sozinha. Mas não é todo mundo que consegue. Mas eu consigo estudar bem sozinha. E tem muita gente que quer ir pro presencial só pelo ato de ir até o cursinho, estar num lugar, assim, rodeado de pessoas que estão estudando, isso meio que força É mais elas a fácil estudar. manter a constância. Né? É mais fácil. Você vai lá, tá todo mundo, você já tem seu horário, você não tem que pensar. Aquela parte de assistir a aula, pelo menos, você já consegue eliminar. Porque as outras partes de revisar, de fazer as questões, aí depende dela, ela pode fazer ou não. Mas uma primeira parte ela já fez. Então, tem gente que tem uma base, não tem uma base tão boa, não fez o ensino médio bom, não tinha uma escola boa. A pandemia atrapalhou muita gente nessa base. Então, às vezes, ela ir pro presencial, já tem todas as aulas ali, já tá bem estruturado. Ótimo, né? Mas eu tive uma base boa. Então, eu estudaria online. Hoje, quando a gente olha entre os aprovados, na maioria das universidades, a gente tem mais ou menos 40% estudou presencial, uns 35% estudaram online, e o restante mais ou menos no meio do caminho. Fez algumas coisas online, algumas coisas presenciais, teve gente que estudou por conta própria, meio pelo YouTube. Então, que a gente Mas olha o dos online dados, cresceu muito, então, né? Online cresceu muito pós-pandemia. Também que é muito mais barato também, né? Um curso inteiro vai um mês do presencial, às vezes, né? E presencial, tem muita cidade que não tem um presencial bom. Olha, eu entrevisto muitos alunos da Sabrina e tal, cara. Olha que loucura. Tem gente que compra 6 cursinhos diferentes online. Caraca. Mas não é um de cada área, não. Tipo, um comprou o físico online, aí para uma outra matéria compra o outro, aí compra o universo Matéria narrado que específica. gosta de uma matéria específica, né? Então, mas se eu fosse fazer hoje, eu faria isso. Eu pegaria um de biologia, que é referência, que eu me identifico, um de matemática, um de redação. Só que é muito mais difícil organizar, né? Então, aí, beleza, montaria ali a organização. Então, segunda-feira eu vou estudar matemática e tal coisa e tal coisa. Mas pra isso tem a planilha GPS que organiza tudo, né? Pois é, aí eu faria essa organização. Trabalharia com um número de questões reduzidas por tema. Faria questões misturadas de revisão, flashcards, colocaria ali umas 2, 3 horas de revisão por semana. Faria muitos simulados e correção. E trabalharia muito essa questão do preparo mental e emocional, assim, eu tenho que aprender que alguma coisa, não tenho que aprender tudo de tudo. Na hora da prova, beleza, eu tenho que achar a próxima questão, depois a próxima, depois a próxima. Tem uma história que eu conto muito para os meus alunos, que quando eu fui fazer o vestibular, eram 2 etapas. Não é da sua época, mas eram 2 etapas aqui. Eu também fiz 2 etapas. Fez 2 também? E aí, eu fiz a primeira etapa. Beleza, eu queria muito passar, eu tinha estudado bastante. E aí, quando eu fui fazer a segunda etapa, era prova de química, biologia e português. E a última era de química, na verdade, era português, biologia e química. E química era a minha pior matéria. Aí, no dia antes da última prova, eu tinha um namorado, tinha 3 anos que a gente namorava. Ele me ligou, tipo, umas 11 horas da noite. Ele falou, Sabrina, eu tô na praia, tipo, era janeiro, né? Eu tô na praia, encontrei minha ex-namorada e tal, então eu queria que a gente terminasse. E aí, eu fiquei super mal. Tipo assim, só que eu fiquei, assim, com muita raiva. Eu lembro de ter ficado com muita raiva. Mais do que triste, eu fiquei com raiva, sabe? E aí, isso era, tipo, 11 horas da noite. E eu ficava assim, Deus, o que eu vou fazer? E eu não conseguia dormir. E aí, na época, realmente, aí não tinha celular, assim, tipo, era muito, muito raro mesmo ter celular. Eu falei, nossa, vou ligar para minhas amigas, tipo, tinha que ligar no telefone fixo, né, da casa da pessoa, e elas iam fazer prova no dia seguinte. E eu fiquei perdida, eu não sabia o que eu ia fazer. Passei a noite toda, assim, sem dormir. Aí, no dia seguinte, eu não tomei café, cheguei lá no lugar da prova, fui no banheiro, vomitei. Assim, eu tava muito mal. Só que quando eu sentei, aquela questão, até que eu falei assim, que o estudo, ele me trazia um foco, né? Na hora que eu sentei assim pra fazer a prova, já tinha vomitado, tinha ido no ambulatório do negócio. Eu falei assim, sem namorado eu já tô. Agora eu vou fazer essa prova. Aí eu consegui acalmar. Aí eu fiz a prova. E aí eu fiz a prova bem. E aí das 3 foi que eu tive maior nota. A de química? A de química. Que doideira, cara. Aí eu passei em primeiro lugar, depois ele me ligou pra dar parabéns, né? E aí, eu falo muito pros meus alunos, assim, que a gente fica muito preocupado em ter a situação ideal de prova. Então, assim, eu faria várias provas, faria provas diferentes, faria prova da UFO. Toda semana, assim, fazer pelo Não. menos 45 questões, ou não? Sim, de simulado, mas provas também valendo. Entendeu? Prova da UFO, da Unimontes, do Enem, tendo condição, porque muitas vezes tem que fazer viagem pra fazer, né? Eu acho que é uma experiência muito boa. Às vezes a pessoa fica muito preocupada, mas eu não sei se eu iria pra Montes Claros. Tá, mas faz a prova, você vai ter uma experiência maior de prova. Cada prova ali é uma experiência diferente, tipo um campeonato, né? Uhum.
E aí eu faria isso. Assim, sem ter essa pressão, nossa, eu tenho que passar em 1 ano, em 6 meses. Não, tem que fazer bem feito isso aqui. E o resultado é consequência. Você trouxe um interessante ali que a gente não falou ainda, que é a parte da correção das provas que você faz, né? Então, me corrija se eu estiver errado, mas o comum da galera é, tipo, faz um simulado assim, aí, pô, vê assim, caramba, errei metade da prova, que saco. E aí não vê o que errou, né? Não faz nada e tal. Porque a gente, primeiro, é que ele dá com frustração. Você tem que voltar lá e, nossa, eu errei isso aqui. E segundo, que é tanta coisa pra fazer, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou voltar no simulado se eu tenho mais outros 5 pra fazer? Verdade. Como é que eu vou voltar numa redação se eu tenho outros 5 pra fazer? E aí, o mais comum é isso. A pessoa pode achar que é perda de tempo, né? Acha demais. E redação, muita gente fica ali fazendo redação. Ela tira 880 nas últimas 5 redações. Só que ela fica mais preocupada em fazer as outras do que em voltar e falar assim, nossa, nessas 5 eu errei na competência 1, na mesma coisa. Então ela não volta naquilo, porque tem muita pressão em terminar as coisas. Tem muita coisa pra fazer. É muita matéria. Então, a pessoa saber, não, peraí, eu não tô perdendo tempo, eu vou fazer menos questões disso aqui que eu já tô bem, eu vou talvez assistir menos aulas disso aqui que eu já tô bem também, mas eu vou fazer essas questões. Então, esse é um aprendizado que é difícil a pessoa ter maturidade pra isso. Legal. E aí, na parte da correção ali, até tem uma otimização que vocês trouxeram, que a gente até colocou no produto lá na Syndra, que é o tipo de erro, né, que você deveria estar classificando. Isso, porque tem muitas vezes, isso é muito comum, a pessoa tá muito mal em naturezas. Aí ela não consegue aumentar a nota, e aí ela pega mais uma plataforma de física, sendo que ela não tá dando conta das outras plataformas de física que ela tem. E ela vai estudar mais física, estuda mais física. Aí quando a gente vai olhar os erros, eu falo, não, peraí, pega seu simulado e olha. Questão 5, eu errei, por quê? Aí eu olho, não, eu sabia fazer isso. Nossa, por que eu marquei a letra B? Tá na cara, eu ainda circulei aqui o resultado. Não, foi falta de atenção, porque são muitas questões, né? São 90 questões que a pessoa faz no dia ali. Aí ela vai olhar uma outra coisa, nossa, não, isso aqui eu sabia. E eu já vi várias vezes a pessoa vai estudando muito física e o problema dela tá errando o quê? Falta de atenção. Então não adianta, ela pode estudar mais 300 horas de física que a nota dela não vai aumentar. Aí ela tem que fazer o quê? Tem que aumentar a atenção dela. Aí tem estratégias diferentes. Então, na hora da prova, tem momentos que ela vai reajustar o foco dela, ajustar a postura, que ela vai perceber se ela tá sonolenta ou não. Então, tem outros pontos pra gente trabalhar sem ser a questão do conteúdo. Então, a gente analisa o erro. Se é interpretação, se é tempo, é muito comum faltar tempo para as provas. Se é erro de atenção ou de conteúdo. O que é de conteúdo, aí sim faz sentido que ela volte aquilo ali para estudar. Uma das ferramentas que você traz também é a caixa preta, né, da redação, por exemplo, que eu acho interessante. Eu imagino que é porque a galera faz a redação e, sei lá, não faz uma análise muito do que tá melhorando, o que tá piorando, assim, É isso, é uma preocupação muito grande em fazer as próximas coisas. É porque é muita coisa. Qualquer cursinho online ou presencial é muito conteúdo. E é muito mesmo. E eu prefiro que a pessoa ela faça bem feito, 70% corrigindo os erros, revisando, do que 100% sem voltar naquilo. No piloto automático ali, né? No piloto automático, sem voltar nos erros. Então, a caixa preta é exatamente isso. É a pessoa voltar no erro, saber que ela não tá perdendo tempo, refazer aquilo, fazer de novo, até ficar boa naquilo, e sabendo que é o melhor que ela tem que fazer. E tem um outro que eu acho interessante, esqueci o nome agora, que é o da matéria atrasada. A gente chama de ferramenta da coragem. Ferramenta da coragem. Eu gostei dos nomes. É os melhores nomes. Muito bom. Cara, a ferramenta da coragem, eu sinto que tem, pelo que eu conversei com alguns alunos, tem uma questão que o pessoal vai tendo tanta matéria atrasada que vai meio que começando a ficar maluco, assim, né? A pessoa ela vai atrasando a matéria. E aí aquele negócio que a pessoa paralisa, que ela não consegue fazer mais porque ela tá muito atrasado. Você não tinha isso porque você não era do time nerd, né? Da sala. O que é a matéria atrasada em si, né? Porque se você tá estudando sozinha, você pode estudar o que você quiser, a hora que você quiser, né? Não tá necessariamente atrasado, né? Mas em relação ao plano, né? Que ela tinha isso? Mas por exemplo, se a pessoa ficou 1 semana sem estudar, poxa, tinha uma matéria que ela tinha que ter estudado naquele momento que ficou pra trás. Mas se ela tá no cursinho presencial, aí é aquela matéria que realmente foi dada naquele período. E o cursinho não espera, né? Ele vai... O cursinho não espera. E aí chega um limite até, que é aquele limite que... Aí só quem é muito nerd já viveu, que é o limite assim, que você fala assim, nossa, eu não posso dar as outras matérias porque eu não sei quantas páginas eu vou precisar pra matéria atrasada. E a pessoa, assim, não pode mudar a ordem no negócio. E aí, a matéria atrasada, a pessoa fala, nossa, meu Deus, eu tô há 1 semana sem estudar direito, eu já tinha que ter estudado várias coisas. Isso paralisa demais. E aí, uma das coisas que a gente trabalha muito é assim, olha, independente do que tá, né, principalmente se é um cursinho presencial, se é um cursinho que você tem as semanas, continua ali de onde você tava, continua assim, em dia. Faça uma lista, que é a ferramenta Coragem, que é basicamente, pega uma lista e prioriza, e você vai voltando aquilo ali aos poucos.
Porque senão a pessoa fica focada na matéria atrasada e a matéria atual ela atrasa. E aí ela vai virando uma bola de neve e ela fica muito frustrada com ela mesma. Então é como se tivesse uma planilha ali de treinos, né? Beleza, teve 2 semanas que eu não consegui fazer direito, deixa eu continuar aqui na semana 3, e depois na semana 4, e depois eu retomo isso aqui, que eu deixei pra trás, porque é muito angustiante, é muita matéria. Então essa sensação de estar perdido, de não estar conseguindo fazer o suficiente, é a sensação mais comum. Eu também é muito um sentimento assim de tipo, cara, eu tô atrasando, cada vez mais eu vou atrasar mais, cada vez eu vou atrasar mais, e quando você pega pra escrever, de fato... Sei lá, eu sinto muito isso trabalhando, por exemplo, né? Assim, tô devendo 500 coisas pra 1000 pessoas, começo a surtar, assim, aí eu escrevo, 5 coisas, tá ligado? Isso. Exato, eu faço isso. E aí, a ferramenta da coragem é exatamente a pessoa colocar no papel, tirar da cabeça aquele negócio, nossa, eu tô atrasado. E ela vai, coloca no papel ali, aí ela falando, às vezes ela tá 5 páginas. Ela falando, tá bom, mas qual que é o meu problema? Meu problema é química. Ah, de química são 10. Ah, então se eu fizer 1 por dia... Beleza, daqui 10 dias eu tô em dia. Uhum. E só que o problema é que a pessoa vai deixando aquilo pra trás. E uma vez eu vi naquele livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, que fala de finanças, né? Você deve ter conhecido. Você gosta dele ou não? Eu nunca li ele. Ah. Mas eu acho ele bom. E aí ele conta a história de um cara que tava endividado. E aí fala vários exemplos diferentes. E aí ele encontrou um sábio. E esse sábio falou com ele o seguinte, porque esse cara, primeiro ele estava endividado, e ele tentava ficar trabalhando para pagar a dívida, trabalhava para pagar a dívida, só que ele trabalhava muito desmotivado, e ele nunca conseguia pagar a dívida, e aí as outras coisas que ele queria comprar, ele acabava se endividando, e aí ele encontrou um sábio, e aí esse sábio falou com ele, falou assim, ó, você vai pegar 70% do seu dinheiro, vai colocar para o seu gasto, acho que é 20% você vai pagar suas dívidas, e 10% você vai juntar para as coisas que você quer para o futuro. Aí falou, então você vai chegar para todos os seus credores, vai conversar com cada um, vai olhar, né, assim, no olho deles e falar, olha, eu tô devendo, mas eu fiz um plano, não sei o que, eu vou te pagar de tal jeito. Aí o cara fez isso. É a primeira coisa, né? Aí depois eu vi que é o mesmo princípio. Primeiro, você pegar, olhar pra cara do seu credor, falar, olha, eu tô te devendo, eu não tô escondendo, e eu vou te pagar. Mas não vai ser de uma vez. Aceitar a situação ali, né? Você aceitar a situação, tá atrasado. Você pousa ali, peraí, são 10 coisas. A outra coisa, se você fica só estudando pra matéria atrasada, você tá sempre atrás do prejuízo. Você fica trabalhando só pra pagar a dívida, você nunca vê as coisas, você nunca conquista nada. Aí não, então peraí, eu tô trabalhando, eu tô vivendo com isso aqui, tô vivendo bem, não é do jeito melhor, mas eu tô trabalhando aqui, e eu tô pagando as dívidas aos poucos. E a pessoa ainda conseguia ali um pouquinho no futuro. Então ela ainda ia fazendo um pouquinho de revisão. Então se a pessoa ela consegue ter um planejamento, então 70% da matéria atual, 20% da matéria atrasada e 10% de revisão, ela consegue fazer isso bem. E aí quando eu vi isso no livro, eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente já coloca ali da matéria atrasada num outro contexto. Porque senão a pessoa fica só atrás da dívida, e ela tá sempre se sentindo muito mal. Porque ela meio que ela anda assim e não sai do lugar, né? Porque ainda tem muita coisa. Vamos voltar ali na parte da ilusão de competência, que eu gosto bastante, né? Se você pudesse explicar um pouquinho mais no detalhe o que é a ilusão de competência e como você vê ela mais se manifestando assim nos alunos e erros que eles cometem. Esse falo que é um inimigo da aprovação. A ilusão de competência é quando a pessoa acha que tá sabendo uma coisa e ela não tá sabendo. Então eu falo que acontece muito comigo quando eu vejo programa de culinária. Então eu vou lá, nossa, isso aqui é muito fácil e tal, vou tentar fazer um negócio tudo diferente, né? Sai tudo diferente. E a ilusão de competência, ela acontece muito quando, por exemplo, a pessoa errou uma questão. Aí, ao invés de tentar fazer a questão de novo, ela vê o professor resolvendo. Aí ela fala, nossa, é fácil. Ah, é só fazer isso de novo. Ah, nossa, é simples. Mas ela não tenta fazer. E aí ela continua errando a mesma coisa. Quando eu assisto uma aula e logo em seguida eu faço todas as questões, a tendência é que eu acerte as questões. Só que é muito importante que eu faça algumas questões daquele tema sem ver a teoria antes. Por quê? Senão, eu tô só com a gente chama de memória de trabalho. Com a memória daquilo que eu acabei de ver. Uhum. Então, se eu só assisto a aula e já faço todas as questões de uma vez, é uma forma de ilusão de competência. Se, ao invés de fazer o recall, né, que eu pego e puxo da memória ali o que eu tô sabendo, eu só leio, aí eu leio, então eu sei, aconteceu isso, beleza. Mas eu sei porque eu eu acabei de ler. É um outro ponto importante. Quando eu só faço questões por tema, então eu tô fazendo questões ali, mas eu sei que ela é sobre gimnosperma. Já é uma ilusão de competência. Porque na prova eu não sei o que é. Né? Vai ser ali misturado. Se você sabe sobre o que é a questão, já é meio que uma dica, né? Já é uma dica, muito importante, inclusive, né? Porque é um dos desafios nossos, quando a gente vê uma questão, quando a gente vê um problema na vida, inclusive, né?
Então, de programação, por exemplo. O que eu tenho que usar nisso aqui? Você já tem uma dica ali? Não, você tem que usar isso aqui desse jeito? Já é muito mais fácil. Então, e muito na resolução comentada. Então, a pessoa não avaliar o erro e ficar vendo os outros fazendo. O professor, que ele conhece a questão, ele sabe a matéria, ele gosta da matéria, ele vai lá, resolve, a pessoa, nossa, é super fácil. Mas ela precisa de lidar com esse desconforto. Então, a ilusão de competência ela é muito comum no estudo. Por isso que eu falo que muita gente vai assistir a aula, faz as questões, acerta, mas não vê a nota aumentando depois. Ou se esquece depois. Isso acontecia muito na escola. Você ia lá, fazia bem, ia fazer a prova, ia bem, mas depois esquecia. E é isso que na hora de fazer o Enem, então, 3 anos depois, já esqueceu tudo, né? E como que você diz nessa parte, assim, cara, de revisão? Você faz de uma vez, num blocão de 3 horas, um pouquinho a cada dia? Revisão, digo, de refazer esses exercícios que você errou e tal. Então, Revisão é fazer os exercícios que você errou? É voltar na matéria? O que é revisão no VMed? Então, aí eu acredito muito na revisão diferenciada. Geralmente, o que o cursinho faz? Então tem um mês de revisão ali antes da prova. Aí nós 3, a gente vai lá, a gente assiste as mesmas aulas, a gente faz as mesmas questões, só que se tirava 40 em matemática e 45, eu tirava 20. Não faz sentido, a gente tem que assistir as mesmas aulas, né? O Felipe tirava 30 em natureza, o outro tirava 15. Não faz sentido ter que assistir tudo igual. E aí, o que eu chamo de revisão diferenciada é a gente revisar mais o que a gente mais erra e o que mais cai. Então, são 2 pontos importantes, assim. Mas o recall já é uma forma de revisão. Então, eu acabei de ter a aula. Aí, beleza. Aí, eu faço o recall. Eu falo sozinho ali de 1 a 3 minutos o que eu aprendi daquela aula. Vira pra parede ali, não deixa ninguém te ver. Fica assim, cara. Tem gente que fala pro cachorro. Tem gente que usa o irmão, né? O namorado, né? Beleza. A pessoa vai lá e fala ali o que ela aprendeu daquela aula. Beleza, já é um tipo de revisão. Aí, se eu faço as questões depois de um tempo que eu já vi a aula, já é um outro tipo de revisão. Já é uma outra forma de revisão. Se eu faço simulado, já é uma outra forma de revisão. Se eu faço questões misturadas, já é uma forma de revisão. Se eu corrijo os meus erros, é uma outra forma de revisão. Só que sempre ativo. Então, se eu já corrijo sabendo exatamente o que é, não é tão revisão assim. Então, se eu vou ver uma resolução comentada, um professor resolvendo, é bom. Mas é importantíssimo que antes disso, eu tenha tentado resolver aquele erro sozinho. Pronto, porque tem muita gente que fica no YouTube lá só vendo resolução comentada uma atrás da outra sem nem tentar fazer nada, assim. Exatamente. Às vezes a pessoa nem fez as questões. Então é muito comum, o cursinho tem lá aula de resolução de questões da FUVEST. Vou lá e tal, né? Mas eu nem vi, aí eu vejo só o professor resolvendo. Nossa, fácil demais, né? Só que não é fácil, eu nem tentei. Ou mesmo que eu tenha tentado, eu nem tentei refazer as que eu errei antes. Então fica parecendo que é tudo fácil. Cara, e o flashcard, onde que entra nessa história? Você agrupa junto com revisão como um todo, assim? Como revisão. E aí, o bom do flashcard é que a gente consegue misturar também. Explica o flashcard aí pra galera ter um pouco de contexto. Aí, é até interessante, porque quando a gente procura no Google flashcard, tudo que aparece não é flashcard. Então, aparecem uns mini resumos com os letterings bonitinhos e tudo mais. Então, o flashcard, ele basicamente é uma pergunta na frente e uma resposta atrás. Muita gente faz no papel, muita gente faz no Anki. Muita gente faz na Sindri. Agora pode fazer na Sindri e não precisa nem escrever o próprio flashcard, porque a inteligência artificial já gera. Depois que a gente pegou o feedback dos seus alunos, falou assim, eu adoro flashcard, só não gosto de escrever ele. Perfeito, né? A pessoa errou a questão e já tem um flashcard daquilo ali. Exato. Só que eu não preciso ter flashcard de tudo. Aí é um outro problema. A pessoa fala, não, já aceito, o flashcard é bom. Aí o que ela faz? Aí ela assiste uma aula ali, vou dar um exemplo aqui de novo, de insulina. Aí ela faz 50 flashcards daquilo. Não faz sentido aquilo, né? E então o flashcard é uma forma da gente revisar os pontos mais importantes que a gente errou. Então, acho que o ponto mais imediato pra gente começar a fazer os flashcards, assim, eu errei aqui no simulado, 10 questões. Dessas 10 questões, 3 foram por falta de atenção e 7 por falta de conteúdo. Então, desses 7 temas aqui, eu vou fazer flashcard. O que eu errei? Eu não sabia a fórmula para fazer isso aqui. Então, vou fazer um flashcard com a fórmula disso aqui. Eu confundi triploidia com trissomia. Então, vou fazer um flashcard. Qual que é a diferença de trissomia e triploidia? Aí, eu ponho atrás a resposta. Nesse caso aqui, eu confundi o NOx de não sei o quê. Aí, eu ponho atrás o NOx de não sei o quê. Então, eu faço flashcards específicos. Então, geralmente, eu recomendo a correção de questões 3 a 5 por dia. E à medida que ela vai fazendo essa correção, ela vai fazendo os flashcards. E geralmente, uma vez por semana, ela revisa os flashcards. Aí ela vai separando o que ela acertou e o que ela errou. Uma vez por semana? Já é bom. Faz um packzão. Pra começar. Mas tem gente que faz assim no ônibus, assim, né? Enquanto tá sei lá, antes de dormir, eu vejo que tem uma galera que faz.
Sim. Eu fiquei numa dúvida aqui, porque você falou que a galera reclama de ela mesma, eles terem que fazer o flashcard. Exato. Mas eu acho que, assim, me parece que quando você mesmo faz, você tá de alguma forma ali absorvendo melhor e compreendendo melhor o conteúdo. O que você acha na sua experiência? Se o aluno simplesmente ele pega, sei lá, o flashcard de outro amigo, isso vai ter valor até mesmo pronto? O quanto que isso pode realmente ser eficaz ali no processo de aprendizagem dele? Então, a gente sempre trabalha com o melhor custo-benefício. Então, por exemplo, o recall. Eu vou voltar um pouquinho. O recall é a pessoa falando sozinho. Aí a gente fala assim, eu posso escrever? Então, tem algumas pesquisas mostrando que quando a pessoa escreve, ela até consegue gravar mais. Só que quando ela vai escrever, ela vai gastar 5 vezes mais tempo do que falando. E ela não vai ter 5 vezes melhor retenção. Aí precisa de 5 vezes mais motivação também pra fazer, né? E pode ser que ela não faça também, né? Porque ela não gosta. E o recall, a gente faz de todas as aulas. Então, se eu tive 6 aulas por dia, eu vou gastar mais ou menos 10 a 15 minutos pra fazer o recall. Se fosse escrevendo, a pessoa gasta 1h30 pra fazer. Então, não vai fazer isso todo dia. Então, a gente tem que pensar assim, o que é um custo-benefício bom? Interessante. A pessoa escrevendo, tem chance dela gravar muito melhor, se foi um erro dela. Dela gravar mais. Mas ela não vai fazer isso de tudo. Então, se ela consegue ter alguns flashcards prontos dos temas mais importantes ou dos temas que ela errou, tem um custo-benefício muito bom. Porque aí ela vai conseguir revisar aquilo. E aí, se ela fala, nossa, realmente esse flashcard aqui, nossa, já tem 3 vezes que eu errei. Deixa eu fazer mais questões sobre isso. Então, não necessariamente ela tem que ficar fazendo ali o tempo inteiro. A gente tem que pensar quando eu estudava, alguns amigos meus faziam, mas eu tinha muita preguiça de fazer. Eu não fazia. Mas aí, se você pegasse deles, provavelmente era melhor do que não ter. Mas talvez também as dúvidas deles não eram as minhas. Aí, com a Síndrome, você consegue personalizar, No caso da Síndrome, é o que cai no Enem, né? Então, a gente pega lá a inteligência artificial, analisa a solução comentada e a gente fala, cara, qual que é a uma coisa que eu deveria saber pra maximizar minha chance de acertar essa questão, assim, qual que é? E é muito difícil também, que eu conversando bastante com os alunos, tá? A gente vê que eles fazem um flashcard de muita coisa, às vezes, né? Então, coloca 5 perguntas num flashcard. Então, o desafio é fazer, cara, o que é a coisa importante aqui dessa questão e como que eu faço uma pergunta e uma resposta simples, né? Porque aí também tem o negócio de ilusão de competência até no flashcard, né? Que eu já vi, que é o pessoal, ele vê assim, aí, pô, a resposta é tão longa, mas ele não falou tudo que tinha que estar, mas fala assim, não, acertei. E aí, pô, aí só vai ver esse flashcard de novo daqui a um mês e tal, enquanto deveria ter sido 3 flashcards diferentes, aquele lá. Porque você quer economizar, né? No flashcard. E não é a hora. Então é a hora de saber, não, peraí, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Então, são pontos assim, de efeito teste. O efeito teste da revisão, que questão tem, flashcard tem, recall tem, é quando eu faço, eu consigo ter segurança. Eu sei ou eu não sei. E eu tenho que estudar mais. E quando eu leio, quando eu acabei de sair de uma aula, eu não sei. Eu não sei se eu sei porque eu sei, eu não sei se eu sei porque eu acabei de ver a aula. Aí eu fico naquela dúvida. Isso é uma das coisas até que o pessoal mais gosta da planilha GPS e tal, mas não sei, bem, a planilha GPS você posta às vezes no Stories lá e tal, mas é um dos grandes tesouros do VMed, né? Uau. Mas basicamente você consegue ver... É engraçado que é a primeira vez que eu sou entrevistada por uma pessoa que fez o VMed, né? Eu sei tudo, cara. Só que, tipo, você vê lá todas as matérias e como que você tá em cada uma, assim. Então é um negócio que se tá completinho, assim, te traz uma paz, tá ligado? Eu já vi de alguns alunos que o negócio tá tão completo, eu falo assim, não, eu amo isso aqui, que eu olho pra ele e eu sei que eu não preciso estudar mais botânica, tá ligado? Porque eu dominei a botânica, eu só tenho que revisar daqui quando aparecer lá o negócio de revisar. Estudou mais botânica do que na escola. Não, todo mundo estuda tudo mais no VMed do que na escola. E, cara, justamente assim, esse sentimento ajuda muito a lidar com a ansiedade, né? Que é uma das principais coisas que eu sei que os alunos sofrem, assim, né? Como que você ajuda os alunos a lidar mais com a ansiedade no dia a dia, não só na prova? Então, é primeiro o diário. A pessoa consegue ver que ela tá sendo constante. Então, eu tive um aluno, por exemplo, que entrou nessa turma de junho. E ele passou agora. Ele falou assim, eu estudei 141 dias sem falhar. Então, a pessoa conseguiu... E não tem que ser 100%. Ganhou caneca, não? 100%, ganhou. Um dia foi 100%. E ele não estudava para Enem desde 2014. Então, assim, tinha muito tempo que ele estava sem estudar. Então, ele... Sabe, assim, não tem que ser 100%. Um dia vai ser 100%, um dia vai ser 80%, um dia vai ser 30%. Mas a pessoa foi constante naquilo ali. É igual no treino. Então, primeiro, a pessoa tem constância. Segundo, ela consegue ver onde que ela tá, o resultado. Então, botânica, eu tô bem. Não sei o que, eu tô bem. Isso aqui, eu tenho que estudar mais. Porque na hora que ela vê um colega que tá lá fazendo um mini curso de botânica de 12 horas no dia, ela não fica com consciência pesada. Porque sempre aquela sensação, nossa, mas eu devia estar fazendo isso. Nossa, mas eu devia estar fazendo aquilo. Não, eu não devia estar fazendo aquilo porque eu já fiz e tô com esse resultado aqui. Então, visualizar quais os pontos que tem que priorizar é um aspecto que ajuda muito na questão da tranquilidade, de saber que eu tô no caminho certo. E os simulados, correção dos erros. Aí a gente tem o plano de revisão, que é o plano de 100 dias, né? Que a gente vai tendo essa revisão também. Então, são todos aspectos que ajudam muito nessa questão da ansiedade. Ter o acompanhamento, o sono.
tem muita relação a questão de um bom sono, né? E a diminuição da questão da ansiedade, a atividade física, a luz natural. Então, tem aspectos tanto biológicos quanto da neurociência, pensando na questão do estudo e dos hábitos. Uma coisa que eu sempre falo também é que se a gente lutar contra a biologia, a gente vai perder. Então, um dos aspectos-chave ali da base é o que? A pessoa tá bem para ela estudar bem. Então, ela dorme bem, ela faz atividade física, ela tem luz natural, ela tem um horário para estudar, para começar e terminar. Então, são pontos que a gente vai trabalhando, ajustando um parafusinho assim de cada vez, que quando a gente junta, a gente vê que tem um resultado muito grande. Eu vejo essa parte do meta-estudo, né, que é basicamente viver uma vida saudável e tudo mais, que muita gente tem na cabeça aquele negócio, enquanto vocês dormem, eu estudo. Vamos ver quem vai estar onde no final do ano, tá ligado? Só que é o oposto, né? Exatamente, faz toda a diferença, assim, a pessoa tá bem. Igual a pessoa treina demais, mas não dorme direito. Não consegue ser sustentável isso. Sim. E aí, quando a gente vai ajustando, né, um ponto, assim, né, vários pontos diferentes, então a pessoa tá bem, ela estuda do jeito certo, ela consegue fazer revisão, ela tá tranquila, a gente vai vendo o resultado chegar. Sassá, uma motivação que eu acredito que seja grande para as pessoas é você se identificar com alguém que já chegou lá, que já passou, no caso, em medicina, mas em algum momento tinha uma nota ruim. Assim, eu queria que você trouxesse, se tivesse algum caso, uma pessoa que em algum ano estava, sei lá, com uma nota X, mas depois de 1, 2 anos ela conseguiu tirar mais de 800 para passar em medicina. Tem algum caso, assim, que a pessoa, ela vai se espelhar e falar assim, você também consegue chegar lá? Então, eu tenho dois alunos, assim, típicos. Eu tenho muito aluno que tem uma dificuldade muito grande em uma área específica. É mais comum ter uma dificuldade em uma área específica do que em todas. E tem aquele aluno também que era o melhor aluno da sala, que todo mundo esperava que ia passar e que não passou. Vai ter pressão. E que todo mundo achava que ia passar porque ele ia bem na escola, achava que ia ser a mesma coisa no Enem e não foi. Mas desse aluno que tinha dificuldade, eu tenho um exemplo que eu sempre dou, que é o da Tereza. A Tereza, ela falava que ela tinha muita dificuldade com exatas, que ela não nasceu para exatas, porque ela foi reprovada no 9º ano, então isso já traz uma carga gigante. E no primeiro Enem que ela fez, ela tirou 13 de 45. Então, assim, muito longe. Só que ela sempre trouxe isso. Não, matemática não é pra mim, eu tenho muita dificuldade em matemática, eu não sou de exatas. Só que ela sempre estudou do mesmo jeito. Estudava, fazia as questões e, beleza, ia bem e esquecia depois. E aí assistia a aula como? Com desespero. Nossa, meu Deus, eu tenho que aprender tudo, né? E ia anotando tudo de tudo e tudo mais. E na hora que ela viu, não, peraí, eu tenho que assistir essa aula, só tenho que saber uma coisa de cada vez. Aí vou anotar aqui, o que eu tiver dúvida, eu vou responder, vou correr atrás. Quando ela começou a cuidar mais dessas questões, então antes ela não dormia direito, não fazia atividade física, aí cuidou disso aqui, beleza. Aí na hora da aula, sem desespero, só tem que aprender uma coisa de cada vez. Aí começou a corrigir os erros, começou a revisar, começou a saber que não tinha que fazer tudo de tudo, mas tinha que fazer bem feito aquilo ali. Aí ela foi aprovada em medicina, na UFJF, e no ano que ela foi aprovada, ela acertou 44 em 45 de matemática. Caraca. Então, é um caso que eu sempre trago, porque eu sei que gera muita inspiração, que não era a pessoa, nossa, eu não consigo aprender matemática. É que o jeito que ela estudava, ela estudou ano após ano, e ela repetia as mesmas dificuldades que ela tinha. Impressionante. Então, é um dos exemplos que os alunos sempre se inspiram. Eles falam, quero ser a nova Tereza. Cara, e tem muito isso também do pessoal vem com uma bagagem, assim, de sou ruim disso, sou ruim daquilo e tal. Você acha que de fato tem esse negócio de sou ruim disso? Não? Ou é só um professor ruim que você teve no começo, que faltou uma base, e aí... Então, a gente fala assim que os processos cognitivos assim, mais complexos são andar, falar, ler e escrever. Então, é muito difícil a pessoa falar assim, nossa, eu não consigo aprender matemática, assim, sabe? Assim, eu não consigo aprender história. Não faz sentido, assim, em termos cognitivos. Peraí, eu consigo aprender um tanto de coisa, aprender a pegar Uber, a mexer num aplicativo, e eu não consigo aprender Revolução Francesa. Assim, não faz sentido isso, né? Se a gente for pensar em termos cognitivos. Então, quando a pessoa, ela realmente... às vezes ela teve uma experiência ruim, ela teve um professor ruim, ela estudava de um jeito muito ruim, aí isso começa a se alimentar. Aí ela vai assistir a aula já desesperada. E aí, com muito desespero, ela não consegue prestar atenção direito. Ela tenta anotar tudo de tudo. E aí, ela se sente humilhada porque o professor deu uma humilhada nela. Então, na hora que ela fala, não, peraí, deixa eu ir um passo de cada vez, estudar direito. Aí, as coisas mudam. Então, já tive muitos alunos que falavam, nossa, eu não consigo aprender história. Aí, de repente, a pessoa vai com paciência e ela consegue aprender aquilo ali. E tem uma área específica ali, dentre as 4 áreas e redação também, que é onde os alunos conseguem mais progredir na nota, tem um delta maior? Você consegue visualizar isso? Então, o Enem, ele valoriza mais, por causa da TRI, a redação e a matemática. Então, por exemplo, biologia vão ser 15 questões, né, em 180. Matemática vão ser 45. Então, se a pessoa ela consegue se dedicar bem em redação e matemática, já é um diferencial muito grande para a nota dela.
E tem algumas faculdades que tem peso grande para, por exemplo, naturezas, igual a UFRJ. Aí a gente já focaria mais em naturezas. Entendi. Tá? Então a gente tem que saber as regras do jogo pra pessoa conseguir ir bem naquilo ali. E como assim, próximos passos do VMed, né? Vamos ver assim, você vai evoluindo bastante com o tempo e tal, foi adicionando cada vez mais. Onde que você sente que são as áreas que mais tem oportunidade pra melhorar, assim? Que eu vi que você falou que, por exemplo, o Diário da Aprovação é uma parte de melhorar a motivação, o comprometimento do pessoal e tal. Onde que você sente que existem uns espaços? Então, a gente foi ao longo do tempo, a gente sempre tem uma atenção, assim, né? Onde que tá o ponto que a gente tem que ajustar pra pessoa conseguir ter mais engajamento no programa e ter mais resultado. Eu ainda vejo que a questão da constância é um dos aspectos que faz mais diferença. Então, pro próximo ano, a gente tem alguns pontos, assim, que a gente quer trabalhar. Principalmente, resgatar aquela pessoa que por algum momento ela falou, nossa, agora já não dá mais. Então, essa parte, assim, de puxar a pessoa, porque sempre que a pessoa, ela fala assim, no diário, nossa, eu tô com dificuldade disso, eu tô com dificuldade de estudar, tô com dificuldade de retomar meus estudos, eu tô com dificuldade em aumentar minha nota de naturezas, ela vai ter equipe ali junto dela. E o que eu quero que a gente tenha no próximo ano é a gente junto com a pessoa, a gente já teve nesse último ano, mas falando assim, peraí, Ale, cadê você de novo? Entendeu? Assim, Ale, o que aconteceu? Onde que você tava aí no último mês? O que você tá precisando agora? Tipo, parou de postar o Diário da Aprovação, assim, sumiu, chutou o balde, mais ou menos. E sempre que a pessoa ela deixa de postar no diário, a gente manda uma mensagem. Mas eu quero que a gente consiga resgatar aquela pessoa. Não como uma forma de cobrança, mas de cuidado. Sim, entendeu? legal. Porque, e isso é um limiar muito, muito tênue. Então, eu não tô te cobrando, né? Mesmo porque você já... eu tô cuidando. Tô aqui. O que você precisa agora? Pra gente conseguir finalizar o mês melhor. Então, o problema do diário é que quando ela para de postar, ela não entra pra ver a mensagem. Que a gente fala assim, cadê você? Você tá precisando de alguma coisa? Me fala. Então, se ela deixou... E eu já fiz muito isso em outras áreas. Então, já fiz várias vezes. Eu fui numa nutricionista, não segui o negócio, eu nem voltava nela, né? E nem respondia as mensagens. Aí eu ia num outro nutricionista, né? E eu quero que a pessoa fale assim, não, peraí, olha, eu consegui fazer isso aqui, mas eu tive um problema, minha rotina mudou, virou de cabeça pra baixo, agora que eu preciso mais ainda de ter alguém comigo. E eu já tenho esse programa, né, comigo. Então, eu quero que a gente consiga, de forma mais constante, falar com a pessoa, olha, como que tá a mentoria, qual mentoria que você já fez, qual mentoria que ainda não fez, o que já aumentou, o que ainda não aumentou. Eu quero que a gente consiga buscar essas pessoas também. E o que são os principais causadores de chutar o balde, assim? É muito difícil manter uma constância. E aí é muito difícil a gente manter a constância em meio aos imprevistos que a gente tem. Então, e isso a gente vê em várias áreas diferentes. Então, a pessoa ela consegue manter uma constância, mas de repente ela viajou por um mês. Aí ela voltou, já é diferente. Aí mudou de casa, aí já é diferente. Aí os pais separaram, já é diferente. Terminou o namoro, já é diferente. E a gente vai ter um tanto de imprevisto, né? Na vida ali normal vai ter. E lidar com isso e manter essa constância e retomar de novo, eu vejo que é um dos pontos mais difíceis. Eu, por exemplo, vivo isso hoje com a parte do treino. Então, eu vivi uma vida marombíssima aí nos últimos anos, né? Fiz 6 vezes por semana. Aí, eu fiquei grávida, tive uma gravidez de risco. Aí, tive que parar a atividade física. Aí, a Letícia nasceu, tem 3 meses. Aí, eu tô nessa dificuldade em retomar. Que antes era muito mais fácil pra eu continuar. Então, se não tivesse esse vão aí, né, de 6 meses ali de repouso, eu não teria essa dificuldade hoje. Mas é muito difícil retomar. Você tem que recriar os hábitos todos, né? Tem que recriar. Então, essa retomada, assim, nos estudos, ela é muito difícil também. E muito difícil sozinho. Então, só que tem imprevisto. Aí a pessoa fica sofrendo por causa do imprevisto. Mas não é o problema do imprevisto. O problema é que... A pessoa precisa entender que faz parte também. São variáveis que ela não pode controlar. E são coisas que fazem parte da vida, né? E é difícil a pessoa assimilar isso quando ela tá com um plano já feito e ela não tá conseguindo cumprir com o plano, né? E aí você tem que ter um mentor lá pra justamente falar pra ela, olha, isso que faz parte, outras pessoas também que passaram pela mesma situação. Acho que isso faz muita diferença, né, no dia a dia. E uma coisa legal é que a gente tem os diários da aprovação dos aprovados.
E aí eu sempre mostro, eu falo, tá vendo? Fulano que fez 830, que é uma nota, um notão, né? Fez 830 no Enem 2022. Olha só o diário dela aqui, né? Aí eu peço permissão pra pessoa. Aí a pessoa, nossa, hoje eu fui 0 produtiva. Nossa, hoje vontade de chutar o balde, desistir de tudo. Porque a ideia que a gente tem é que aquela pessoa que tirou 830, ela teve todos os dias muito bons. Né? Era uma máquina. E geralmente no estudo de grana é assim. E no diário, não. No diário, a pessoa tá lá colocando, nossa, hoje o dia não foi bom. Não, mas pelo menos eu fiz minha prioridade. Nossa, hoje eu só procrastinei, nem foi por um motivo específico. Aí é um ponto que a gente vai trazendo, assim, da vida real mesmo. Que eu acho que é um dos diferenciais. Que a galera sente assim, pô, eu tô errando e eu tô sozinho. Eu sou o único ruim aqui, todo mundo é perfeito, só eu não tenho motivação nenhuma. Exatamente, igual o relacionamento, né? Só a gente que briga, né? Os outros da internet estão todo mundo... Perfeito em Noronha lá, feliz. Todo mundo perfeito em Noronha, né? Então, quando a gente tem essa visão real... É um dos aspectos que o pessoal fala, não, peraí, então eu tô no caminho certo. Não sou o único ruim, não tô sozinho nisso aqui. Por isso até que a gente tem algumas mentorias em grupo. A gente tem 2 mentorias que estão em grupo. Porque é um momento que a pessoa fala, não, peraí, não tô sozinho aqui, eu não sou o único que as coisas não estão dando errado. E ela consegue se inspirar também em outras pessoas. Nossa, olha só, essa pessoa tá fazendo isso aqui bem, eu acho que eu posso fazer também. Então, são fatores sociais que fazem diferença. Você vê, assim, que de oportunidade nessa parte de grupo, assim? Como melhorar, usar os outros alunos para eles mesmos se ajudarem e tal? Eu tenho até uma dúvida para complementar. Existe uma competição ou é mais colaboração? Como que fica nesse grupo ali? Então, o grupo, ele é complicado, porque nossa mudança, ela é muito individual e social. Então, é muito difícil a gente mudar se a gente tá num ambiente muito diferente do que a gente quer. Porém, no grupo assim, dos vestibulandos, existe uma competitividade muito grande que a gente precisa cuidar disso dentro do VEMED. E é muito interessante porque a gente não vê essa competitividade dentro do VEMED. Pelo contrário, eu vejo quando um aluno é aprovado, os outros falam, nossa, eu sou o próximo, né? Eu tô nesse caminho aí. Eu vejo os alunos falando assim, nossa, eu vi um aluno do VEMED com a blusa do VEMED fazendo prova. Então, a pessoa não tem aquele sentimento. Mas tem alguns pontos. Então, eu falo muito que eu não acredito num grupo, vamos supor, um grupo de WhatsApp, só de alunos. Porque é um grupo ali sem liderança. Geralmente, o que acontece num grupo? Quando você junta um tanto de gente, assim, um tanto de aluno, mas sem liderança? Briga. Não, nem é briga. Primeiro, começa aquela competição igual tem de tia, né? Começam assim, ai meu Deus, eu não tô estudando e tal, tô horrível. Aí eu falo, ai eu que não tô estudando e tô com dor de cabeça. Aí o outro, ai eu que não tô estudando, nem treinando e comprei 500 plataformas. Vira o grupo da depressão. Vira o grupo ou vira o grupo da depressão. Aí chega o cara lá e fala assim, acertei 45 hoje. Aí o cara tá aparecendo, né? Aí, tipo, pô, olha lá o outsider ali, né? Então assim, primeiro fica uma competição de quem tá pior. Ou fica, não, é assim mesmo, se permita, não sei o quê, né? Ou cuide de você. Fica passando a mão na cabeça ali. Ou fica um grupo morto. Ou fica um grupo que gera muita ansiedade, que a pessoa fica assim, eu peguei um drive com todas as provas antigas da FUVEST. Outra, eu peguei um drive com todos os simulados poliedro, que nem pode ficar distribuindo assim. Se quiser todas as provas da FUVEST, só na Sindra, inclusive, fica aí, ó, tá tudo lá. Exatamente, né? Aí fica um drive que aí a pessoa fica com um tanto de material, ela fica cada vez mais ansiosa. Mais material aqui que eu tenho que consumir, né? Exatamente. Então, eu vejo assim que é importante ter alguns momentos em grupo, mas os momentos com orientação, porque a gente tá falando com adolescente, muitas vezes. Então, é importante ter isso, assim, saber o que a gente está trabalhando. Um dos aspectos que mais faz diferença, quando eu trabalho com os alunos, é a gente ver o estudo como um compromisso, e não como algo opcional. E eu falo para eles pensarem muito na questão do trabalho. E não é uma realidade para eles a realidade do trabalho, mas essa é uma visão que muda o rumo dos estudos. Então, às vezes eu falo assim, a pessoa fala, nossa, Sassá, eu tô muito cansada, eu tô exausta, muito cansada. Posso tirar uma semana de férias? Falaram, no trabalho, beleza, você pode tirar férias? Deve tirar férias. Mas é no momento que você tá muito cansado? Não é hoje. Nossa, hoje eu tô muito cansado, eu vou sair de férias uma semana. Você planeja. Então, férias é importante, mas é importante que ela seja planejada. Um trabalho, você tem horário de começar e horário de terminar. Eu tô de saco cheio, não tô com vontade hoje no trabalho. E aí, vocês vão? Vou, né? Todo dia tem que ir. E eu falo, e se a gente é mais evoluído, a gente ainda vai de cara boa. Então, né, você ainda vai de cara boa. Então a pessoa fica assim, nossa, mas hoje eu não tô com vontade de fazer redação. Tá, mas você vai ser médico. Será que no dia que você vai fazer a cirurgia de não sei o que, você vai estar com vontade, com muita vontade? Não, mas você vai? Vou. E você vai fazer bem feito? Você vai fazer de cara boa? Vou. Então você tem um espírito evoluído, né? Então você vai fazendo isso. E parece uma coisa simples, mas a pessoa, ela não pensa nisso. Então, peraí, então tem que ter horário de começar e horário de terminar.
Por quê? Porque é como se fosse um trabalho. E se eu planejei férias? Aí eu vou sair de férias sem culpa. E se eu não planejei férias? Eu vou continuar fazendo. E eu vou descansar como? Vou dormir melhor, vou fazer minha atividade física, vou ter momentos sem o celular, vou cuidar de aspectos que são importantes. E no dia que eu tiver doente com dengue no hospital? Aí você não vai trabalhar e você não vai estudar e não vai ficar morrendo de culpa. Porque eu recebo mensagem, nossa, a Cel, tá tudo perdido. Tô há 3 dias no hospital e não consegui estudar. Será que era a hora dela estudar? Lógico que não era a hora dela estudar. Então, quando a gente tem essa visão de ver o estudo como um compromisso, que não é algo opcional, que ela tem o período de descanso planejado, que não é o dia que ela tá de saco cheio, que ela deixa de estudar, isso faz muita diferença. E geralmente a pessoa fala assim, nossa, eu tô muito cansada, não vou estudar hoje. Ela não volta amanhã melhor. Ela volta amanhã mais culpada. Mais culpada. Então, se ela tem, não, realmente, olha só, todo sábado, domingo, ou tal dia eu não estudo. Então, beleza, então faz isso sem culpa. Eu termino meu estudo 6 horas da tarde. Então, beleza, então 7 horas, você vai lá, vai olhar alguém que tá estudando, fica sem culpa. Porque sempre vai ter alguém estudando. Né? Mas meu horário já acabou. Então, a pessoa que não tem esse pensamento de que o estudo ele é um compromisso, que a gente usa ele como se fosse um trabalho, ou ela fica muito culpada na hora que não era pra estar, ou ela fica muito frouxa na hora que era pra ter a questão da disciplina. Então, mas eu não gosto de estudar física. Mas eu não gosto. Tá bom, mas ela vai pra faculdade e ela vai ter bioquímica que ela não vai gostar. E no trabalho dela vai ter alguma coisa que ela não vai gostar. Então, agora é hora de fazer o seguinte. Não, peraí, é física, eu não gosto. Tá, mas eu vou fazer... Lida com tédio, né, que você falou. Vou lidar com tédio. E eu ainda falo, fazer de cara boa. Então, eu falo que a gente corrige os erros também de cara boa. E lá em casa a gente tem um lema, a gente tem 7 lemas, né? Aí um lema é que a gente resolve os problemas de cara boa. Então, assim, o jeito que a gente vai fazer as coisas também interfere. Não vou fazer aquilo ali pra cumprir tabela, não vou fazer de qualquer jeito, né? Então, vou fazer de cara boa. E aí é um dos fatores bem básicos que guiam muitos dos outros aspectos, assim, de habilidades. Eu até sinto que isso na vida de trabalho, pra mim, era uma das maiores coisas que eu tratava com a minha psicóloga, assim, que, cara, eu queria o tempo todo estar trabalhando, e se eu não estivesse trabalhando, eu tava, sendo ruim, que eu tô deixando a empresa na mão. E aí, quando eu comecei a decidir assim, cara, eu vou trabalhar desse horário até esse horário, e eu vou trabalhar bem desse horário até esse horário e tal, e se eu trabalhar mal, eu não vou ficar sentindo culpa, só vou tentar melhorar no dia seguinte, e, aí melhorou muito a minha vida. E é exatamente o que acontece com os alunos, né? Pois é, você podia ter feito o VMed, né? Pois é. Tá fazendo, fez aí. Eu fiz o VMed, né? Por isso que eu aprendi isso. É assim que os problemas da minha vida todos foram resolvidos. VMed. VMed. Mas é exatamente isso. E a pessoa que aí você é autônomo. Então, você pode trabalhar na hora que você quiser. Só que na hora que você não tá trabalhando, você fica se sentindo culpado. E aí você recebe uma mensagem e vê que o outro tá trabalhando. Você fala, nossa, tô deixando todo mundo na mão. Não, peraí, mas meu horário é esse aqui e nesse horário vai ser bem feito. É isso. Mas sempre tem os malditos do mercado financeiro e das consultorias que o cara, ele tem um amor assim pra falar assim, nossa, menzão, porra, velho, fiquei até 4 da manhã no escritório ontem, velho, meu Deus do céu, mas muita correria, né, velho? Eu fico falando assim, caraca, velho, eu nunca fico até 4 da manhã no escritório, será que eu sou um merda? Aí você vai ver, mano, o cara chegou meio-dia, tá ligado? No fim, o cara só tá trocando ou o sono dele, que é uma péssima ideia, ou a hora que ele começa por uma outra hora. Uma hora a conta chega também. A conta chega, bicho, o negócio, cara, é recorrente, nos horários que você planejou, né, sempre cumprindo seus combinados consigo mesmo. Pô, cara, aprendi demais com o VMed, né? Então, que delícia. Você pode fazer o curso também. Não, pode fazer, não vai se arrepender, não. Qualquer prova ou qualquer coisa da vida aí, se quiser, vale a pena. Mas vamos falar aqui, não, cara... Mas agora, sério, ele fez porque ele queria conhecer o produto, né? Não era pra passar em medicina, então. Mas eu vou passar. Eu vou dar o crédito. Mas eu queria saber, Sassá, daqui a 5 anos, assim, se você for olhar e falar, cara, o VMed chegou onde eu queria que chegasse, assim, o que vocês imaginam? A gente tem conseguido um grande desafio nosso nos últimos anos é ter uma equipe ter a nossa equipe, assim, nossa, essa equipe que tem a nossa cara e realmente foi treinada pela gente, é uma equipe que tá muito alinhada. Eu quero que a gente tenha uma equipe, assim, cada vez mais alinhada. Acho que é um dos aspectos que a gente quer, assim, de saber, assim, que tá todo mundo ali pensando na mesma coisa, se importa com o aluno. Então, acho que uma equipe muito bem treinada. Escalar sem perder a qualidade, assim. Sim, que a gente tem conseguido fazer isso bem, assim. Mas é porque a gente tem conseguido ter uma equipe treinada pra isso. Então, eu queria que a gente tivesse uma metodologia, realmente, de acompanhar os alunos bem, cada vez melhor, e recuperar quem ficou ali no caminho. A gente tá muito satisfeito, assim, com o que a gente tem. Então, a gente manter essa qualidade, manter esse ritmo, conseguir ser cada vez mais conhecido, ter soluções diferentes para as outras coisas, então para as outras provas também, além do Enem, e ter cada vez mais aprovados. Acho que é essa questão mesmo, da aprovação da equipe
e da consistência. E como um dos desafios, né, igual o meu lado da educação, ele tá aí, a gente tá sempre pensando, desenvolvendo metodologia, revendo as metodologias, ele tá sempre aí. Aí o meu lado desafiador é o lado produtora de conteúdo. Aí eu quero estar ali conhecida no YouTube, que hoje eu faço muito questão do Instagram. Então, ter outras plataformas também, eu acho que é um dos fatores importantes. Que é o fator, já que eu tenho menos habilidade, que eu já gosto menos, porque aí vê, não, peraí, essa ferramenta aqui, vamos ver como que a gente melhora a revisão, já é o que eu tenho mais facilidade. Vou gravar um vídeo pro YouTube toda semana falando disso pra, né, gerar mais engajamento, aí já tem mais dificuldade. Você diz isso, mas não era isso que parecia quando você tava no palco da Craft lá, com todos os infoprodutores aprendendo com você como melhorar o Instagram. Ô, Sassá, mas, pô, muito legal isso, assim, e eu sei que você ainda faz essas consultorias de escola que você fazia e tal, tipo, além do VemMed? Sim, a gente enxugou bastante, assim, pra gente ter o foco mais, assim, no VemMed. Então, hoje tem 2, 3 escolas principais de Belo Horizonte que a gente dá consultoria. E aí, algumas eu faço a palestra ou alguns treinamentos de professores. Tá aceitando escolas novas ainda? Aceito escolas novas. Aí, ó, propaganda feita aí, quem quiser, indico demais. E, cara, nessa parte da produção de conteúdo também, até que a gente tava falando antes, assim, cara, você vê espaço de fazer mais parcerias, assim, com marcas no seu perfil, que hoje é muito referência e tal? Sim, acho que é uma coisa que faz sentido, assim, pra marca que a gente acredita, né? Pra estrutura que a gente acredita que tem a ver com alinhamento de valores, acho que é um espaço também. Então, se você tem uma faculdade de medicina aí, de repente, ó, já tem essa oportunidade de fazer essa parceria com a Sabrina. E, cara, o negócio que, assim... Eu queria visitar a faculdade de medicina pra mostrar pros meus alunos. Pra eles verem, né, tudo o que dá pra fazer. Porque pô, tem muita gente que fala assim, tipo, mano, a pessoa tem milhões de seguidores e tal, mano, a Sabrina tem 120 mil, que é muito já, mas, mano, é 120 mil obcecados, cara. É só 170. 170 mil obcecados, bicho. Só super fã ali, maluco, que faz tudo. É o culto da Sabrina. É o culto do VemMed. Super engajado. Eu já caí no culto também, tudo que ela manda eu faço, já era. Mas, acabou nosso tempo aqui do episódio, cara, mas, putz, adorei aí que você veio pra gente. Eu aprendi muito, e você, Baldi? Demais, muito obrigado pela participação, fiquei fã. Que bom, um prazer enorme. E desejo aí que o Mastercast já nasça aí com muito sucesso. Yes. Se depender de mim, tô à disposição. Fechou. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. Essa aqui, né? E aí? Boa. Fechou? Fechou. Maravilha. Muito obrigado. Legal, mano. que bom. Poço de conhecimento.